Já tá indo. Vamos lá. Opa, agora sim. Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live. Deixa eu ver se tá certo o microfone. Eu olhei tudo e não vi o microfone. Não, tá ok. Galera, mais uma noite aqui com... Era para ser com os convidados, né? O Max tá aí. Mais uma vez no canal pra gente trocar uma ideia. O Eminest, vocês estão vendo, não é um fantasma ali. O Edu daqui a pouco vai aparecer, ele tá no modo stealth. O Eminest era pra estar junto aqui também, mas ele mandou mensagem para quem acompanha o Twitter. Por isso que eu falo para vocês, galera, que é importante. O pessoal não tem o costume de usar o Twitter. Ele já tinha avisado que ia trocar a internet dele. Aí ele falou que a internet dele tá muito zoada. Ele falou que até quinta-feira vão trocar e ele não tá conseguindo. Tanto é que ele até escreveu aqui para mim que ele teve que usar os dados móveis para poder responder que a internet dele tá zoada. Ele pediu desculpa, falou: sala, não deu. Não vou conseguir entrar, que tá bem zoadona, né? Enfim, semana que vem, todo domingo a gente vai estar fazendo lives aqui, trocando ideia. E eu já queria, desde já, agradecer ao Max por mais uma noite aí, a gente trocando uma ideia, né? Falar de videogame, né? Falar daquilo que é uma delícia. Exato. Eu que agradeço, poxa. Eu que agradeço aí o companheirismo, o carinho, chamar para participar do papo contigo aí, com todo mundo do chat. Caramba, isso é muito bom. Tamo junto. Galerinha, vocês estão vendo aí embaixo, tem a minha gamertag, para quem não me adicionou na live, tem a gamertag do Edu e tem a gamertag também do Max, quem quiser dar uma xeretada lá. Ambos, né, todo mundo aqui tem a gamertag aberta, então ninguém esconde nada, ninguém tem vergonha, ninguém aqui tem vergonha do que joga, quiser ver as conquistas, quiser ver as horas jogadas, se bem que não são todos os jogos que mostram ali as horas jogadas, né? Infelizmente, mas aí já não é problema nosso, é da desenvolvedora. Mas se o jogo tiver essa informação, você pode ir lá consultar, você vai ver as horas, ver as conquistas. E por sinal, notícia aí pra galerinha que tá chegando agora, eu finalmente voltei a ter meu 100% no Far Cry 5, então tô tranquilo, vou começar a semana tranquilinho. Eles colocaram a alegria do cara. Eles colocaram aquela conquista lá de ter que zerar no modo New Game Plus, aquela linguiça. Far Cry nunca teve... Deixa eu colocar... Far Cry nunca teve conquista Nossa, tem que arrumar um negócio aqui. Nunca teve conquista de dificuldade e eles colocaram isso daí, né? Só pra atrapalhar a vida, né? Mas enfim. Dá um salve pra galera que tá chegando aí. Márcio de Souza, Evanderson, Lucas Prado, Igor Oliveira, o Série B, William também, moderador do canal. Tamo junto. O Edu agora chegou. Edu, o que aconteceu? Aposentou. Salve. Aposentou como é que chama? A cuia, né, que fala? A cuia. Não, hoje eu fui pro café mesmo, resolvi mudar um pouquinho, tomar um café enquanto conversamos com os amigos. Amigos aqui na live, grande prazer ter o Max conosco aqui. De novo, um grande gamer, um grande jogador aí, um grande amigo também. Satisfação enorme, bem como uma satisfação enorme estar de novo com cada um de vocês que nos acompanha aqui no AMX. Tamo junto. É isso aí. Deixa eu só dar uma olhada, ver se está tudo ok a transmissão. Galera, essa live ainda a gente vai continuar fazendo pelo Skype, né? Mas eu pretendo mais pra frente mudar um pouquinho o esquema. Até porque esse Skype aqui tá mais ou menos, né? Tá meio zoadinho. Com relação ao tema, vocês estão vendo aí o título da live. Jogos fáceis de completar o mal da geração. Uma grande questão que a gente vai estar discutindo aqui. Inclusive... Já vou até emendar que eu terminei aí quem acompanhou a live de manhã, eu terminei o Planet Alpha. Achei o jogo lindo, o jogo bonito, um jogo... Cara, que jogo sensacional. Mas, cara, como que os desenvolvedores cagaram... Não tem outra expressão, cara. Cagaram nas conquistas, velho. Um negócio assim, totalmente sem pé nem cabeça. A gente vai estar comentando um pouquinho sobre isso. Jogos que tem conquistas... esdrúxulas, né? O Max que gosta de usar essa palavra, né? Esdrúxulas. Que não faz... Eu fiquei pensando... Hoje eu fiquei a tarde inteira pensando no porquê da existência daquilo. Por que o cara criou? Porque eu até comecei a refletir. Eu falei, vai ser bacana a gente discutir um pouco. Antes de entrar nessa questão de conquistas fáceis, 1000G fácil, conquistas difíceis, eu fiquei pensando no propósito. Eu até queria começar esse debate aqui, esse bate-papo. Eu falo debate, mas é um bate-papo, né? Pena que o Eminest não tá aqui também. Seria bacana também ele dar o ponto de vista dele.
Mas enfim, semana que vem a gente pega no pé dele, não esquenta não. Ele falou que até quinta a internet dele vai estar de boa, a gente pega no pé dele, não esquenta não. Essa questão do porquê existe a conquista, né? O motivo, né? A razão da existência da conquista, principalmente porque eu fiquei refletindo, falei, cara, que experiência bacana que eu tive hoje, um dos melhores indies que eu joguei no ano, fácil, uma experiência bacana, um visual lindo, uma trilha sonora, cara, show de bola. Com relação aos desafios, o jogo ele não te dá dica nenhuma, você tem que ir explorando, isso é bacana, o jogo não vai carregando você, então você vai ter que ir aprendendo. Só que aí chega no final do jogo, eu termino o jogo e não tenho conquista nenhuma. Não tenho conquista de terminar o jogo? Eu falei, como assim, cara? Eu acho que, quantas horas deu de live? Acho que deu umas 5 ou 6 horas jogando e não tem conquista nenhuma pra terminar. Aí eu dou uma olhada lá no Troativo e tem uma conquista lá que eu tenho que pôr um tronquinho e ver uma borboletinha. Eu falei, what? Eu tenho que achar uma borboletinha lá que não acrescenta em nada e por terminar os capítulos, terminar o jogo, eles não me dão conquista. Quer dizer, é umas coisas assim que eu falo, velho, quem acompanha aí sabe, né, dessas questões. O Max pode falar mais do que eu ainda sobre essa questão de jogos excelentes, mas que com conquistas que não tem pé nem cabeça, né? Ele tem uma bagagem muito maior que a minha. Bom, não tão maior assim, mas em relação a achievements, como eu venho usufruindo, né, do conceito dos achievements desde o início, do primeiro ano do Xbox 360, então eu tenho memórias, né? Vou dizer nem experiências, mas memórias bem interessantes em relação a isso. Eu acho assim, eu tinha o hábito antes, era uma coisa muito corriqueira, até durante alguns momentos de nervosismo, de rage em alguns jogos, que sempre acontece. Você vai ter algum momento ou outro que você vai estar jogando um jogo, você vai ficar chateado com alguma coisa e vai acabar proferindo ali algum xingamento, etc. e tal. Sim. Eu culpava muito o desenvolvedor pela questão de um achievement mal planejado, de um achievement mal idealizado para aquele jogo naquele momento. E aí, posteriormente, coisa de uns 2, 3 anos para cá, desde o evento que eu fui na BGS, não, aliás, da Microsoft em 2015, lá em São Paulo, na FanFest e tal, eu tive muito contato com o produtor de desenvolvedora indie e eu comecei a entender o seguinte, que nem sempre o produtor, o desenvolvedor, ou até mesmo uma pessoa que participou de um projeto de um jogo, ele é gamer. Nem sempre ele é gamer, nem sempre ele é jogador, nem sempre ele tem essa expertise do consumidor final para falar, olha, eu sei, tem ideia mais ou menos do que é divertido e do que não é. Então o desenvolvedor, muitas vezes ele acaba colocando alguma coisa no jogo que ele, junto com a equipe, julgam ser divertido, que nem sempre é. Então assim, muitas vezes é desconhecimento da própria equipe do que fazer em relação àquele desafio para que ele continue interessante de completar, desbloquear, etc. e tal. Então, assim, é complicado porque alguns achievements são muito bem idealizados, porque você obviamente percebe que a desenvolvedora teve um cuidado, teve uma preocupação em idealizar e mecanizar aquilo de forma extremamente bacana no jogo. E tem aqueles achievements como que você citou aí, pô, você vai andar no jogo inteiro, não libera uma conquista, mas tem uma fase que tem uma borboletinha, você pega aquela borboletinha e coloca ela num vidro, sei lá, num tronco, manda, sei lá, pro Kimba, não importa. Sim, sim. Cara... E tem aí do pior, né? Esse é o pior caso. É onde a desenvolvedora acaba desenvolvendo, idealizando um achievement extremamente xarope. O que é um achievement xarope? A gente vai entrar nisso já já. Por realmente entendimento de achar que aquilo vai ser legal para o jogador ir atrás, vai ser legal o jogador procurar fazer, e não é. Por exemplo, você tem um jogo de, vou chutar baixo, 50 horas, e você tem uma conquista de coletáveis. Mas aí o cara coloca o seguinte aspecto no jogo. Tem alguns momentos do jogo, no gameplay, se você passar e adiantar muito, você não volta mais e aquela conquista é perdível. Nossa. Disable. Você imagina você chegar com 40 horas de jogo num jogo de 50, prestes a terminar o jogo, e você descobrir que você não coletou um coletável específico e que você vai ter que pegar um guia na web, seguir aquele guia por horas e horas a fio para fazer um outro gameplay, para pegar os coletáveis e aí você ter o jogo completo. Isso é de uma imbecilidade tão boçal que não dá nem para, sabe, não dá nem para explicar isso aí. E eu acho que complementando um pouco o que o Max está falando também, concordo plenamente com essa questão de que muitas vezes os desenvolvedores, ou eles não são gamers,
ou eles são gamers que nunca ligaram para a conquista, ou eles jogam em outras plataformas. Ou cada jogador do PC, ou cada jogador da Steam, e ele não tem a mínima noção do que é a galera que está envolvida, seja com o achievement aqui do Xbox, né, com a conquista, seja lá o próprio troféu para o pessoal do PlayStation, ele não tem conhecimento dessa realidade. Sim, e outra sim. coisa, além desse tipo de conquista que o Max falou, eu acho que a conquista, ela tem que ser, ela não pode ser dada, mas ela também não pode chegar ao ponto de você ter um jogo bacana e você acabar desenvolvendo um rage pelo jogo por causa de uma conquista. Então, às vezes, os caras fazem um trabalho fantástico que acaba sendo deixado de lado porque o cara fica tão pé da vida por causa daquela conquista, e principalmente, além dos tipos de conquista que o Max já citou, existem as conquistas que são baseadas em sorte. Essa eu acho a pior de todas, porque tem aquelas conquistas que são, digamos lá, estão no over lá, né? Elas são extremamente difíceis, mas elas dependem de você. Ok, já não deveriam, de repente, existir ali, de repente deveriam ser mais equilibrados. Ok, compreende-se, tá? Agora tem aquela conquista que ela é de sorte. Por exemplo, eu que sou um aficionado por jogos de corrida, tem uma conquista no Forza, que é você largar em último e chegar em primeiro lugar na corrida no multiplayer. Detalhe, é aleatório a tua forma de largada, né? Então, eu já cansei de reiniciar um modo online 50, 60 partidas e nunca largar em último. Então, quando eu conseguir largar em último, eu ainda terei que ter a sorte de conseguir chegar em primeiro. Nossa. Então, é uma conquista que, além de tudo, ela requer sorte. Ela não depende única e exclusivamente de você. Eu acho que isso também é uma coisa que peca bastante no mundo das conquistas. Sim. Deixa eu fazer um adendo rápido aqui, sem querer te interromper, Edu, mas só para... Eu esqueci de fazer uma coisa que é extremamente até deseducada da minha parte. Eu abri o vídeo do YouTube aqui pelo canal do Sala, como vocês já perceberam, eu não estou retransmitindo a live para o meu canal, porque aconteceu um rebimbocation aqui, eu não consegui habilitar a minha imagem no Skype, etc., para a minha visualização, então eu não estou transmitindo por conta disso. Cumprimentar o pessoal do chat, que estão aqui fervendo no chat aqui, mandar um abraço para todos vocês, para todo mundo que está presente. Eu estou lendo aqui um pouco do chat, que eu consigo acompanhar nessa matrix que vocês mandam aqui na aba lateral, e obrigado a participação de todos aí. Estou lendo alguns comentários aqui, e alguns são extremamente bacanas até para a gente tirar... Pode mandar bala, fica à vontade, Max. Algum tipo de... Como é o caso de, por exemplo, você jogar por conquista e não jogar por conquista. Veja bem, primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: o que faz de um jogo um bom jogo? A pessoa fala assim, é o gráfico tem que ser lindo, e o áudio tem que ser aquela coisa orquestrada, tem que ter um conceito de original soundtrack, de trilha sonora original orquestrada, tem que ser uma coisa magnânima. Não, é a mecânica. Não. Palavra-chave para definir um jogo: diversão. É verdade, concordo. Não importa se o jogo... Às vezes o que é bom para você, para uma outra pessoa, vai ser uma porcaria. E às vezes o que é uma porcaria para outra pessoa, você joga e acha fantástico. Sim. Então, o ideal é você jogar e você relatar depois da experiência que você teve com aquele título, que pode ser muitas vezes diferente do que o seu amigo, ou que alguém indicou, ou que você viu em algum lugar teve. Então, isso é... As conquistas, elas são o seguinte: eu já fui um cara aficionado, Sala, o Eduardo, outros amigos, muitos de vocês aqui da live sabem, eu já fui um caçador de conquistas absurdo. Aquele cara assim que terminava o jogo de 1000G de meia hora para poder ter aquele game score um pouco maior ali na Gamertag, etc e tal. Sim. Isso para mim perdeu um pouco do sentido ao longo do tempo. Por quê? Porque eu vejo que as conquistas hoje elas fazem parte de toda uma gama de opções incluídas nesse fator diversão que o jogo pode me oferecer. Então, eu vou atrás das conquistas realmente que eu quero obter nos jogos que eu quero jogar, tá? Então, assim, jogar ou não jogar por conquistas, eu não jogo por conquistas. Eu jogo o jogo porque eu gosto, mas as conquistas, elas são uma opção de desafio em cima do conteúdo oferecido que eu possa procurar usufruir e subtrair um pouco mais daquele jogo. Tirar um pouco mais daquele jogo, utilizando as conquistas para aumentar a habilidade, descobrir alguns easter eggs maneiros, desenvolver táticas diferenciadas, conhecer um pouco mais do cronograma da rotina de gameplay do jogo. Isso traz tudo um acréscimo, acrescenta toda uma gama de opções
de você se divertir com aquele título. Então, não jogue o jogo pelas conquistas. Utilize as conquistas como um fator de upgrade para a diversão que você vai ter com aquele jogo. Essa é a ideia. E entrando na onda do Max, é exatamente isso. O que as pessoas confundem, às vezes, é que a pessoa está jogando em primeiro lugar pela conquista e colocando o jogo em segundo plano. Não é essa a questão. Né? Você joga o game, né? Essa é a primeira razão. A primeira razão é o jogo, é a diversão, se ele te agrada. Enfim, o Max já explicou tudo sobre isso. E outra coisa também, as conquistas são consequências, muitas delas. Mesmo que você não quisesse, você acaba fazendo. Sim. Né? Então tem conquistas que são... Ah, mas a pessoa lá, eu fui ver, ela tem um monte de conquista, ela não se diverte. Cada vez ela nem olhou, a conquista pipocou na tela, ela nem sabe. Não tem como você zerar um Gears of War e não ter conquista de ter zerado, é impossível. E não ter conquista. Independente da dificuldade. Independente da dificuldade. E tem mais uma coisa, eu sei... É claro, eu já tive os meus períodos de fazer conquista. O pessoal sabe, quem me acompanha aí na live, viu lá, tem até fixado lá no meu feed, lá 31.000 G, que eu fiz em 17 dias. Parei porque eu queria fazer 1.000 para cada dia. Joguei muita porcaria nesse tempo? Joguei para fazer os 1.000 G, joguei. Só que tem dois fatores interessantes nisso. Claro que tem os jogos que eram exclusivamente para conquistas, mas tem jogos que eu nunca teria jogado, mas como eu queria fazer conquista, eu fui dar uma chance para aquele indie, eu fui dar uma chance e acabei descobrindo jogos fantásticos. E além disso, haviam jogos que eu já havia jogado e eu já havia zerado. E por eu estar naquela vibe de fazer conquista, eu fui rejogar dos games. E aí entra exatamente o que o Max falou. Eu acabei descobrindo um universo muito maior no jogo, eu descobri coisas no jogo que eu não tinha descoberto, eu entendi coisas que eu não tinha entendido, e é aí que eu falo, quando a conquista ela é equilibrada, ela serve quase como uma espécie de guia para você absorver o máximo de conteúdo do que aquele jogo tem como proposta te oferecer. Exatamente. Eu vejo assim, as conquistas, eu estava pensando nessa questão. Tem jogo que tem, por mais que eu não goste, por mais que sejam jogos que não me atraem, mas tem jogo que justifica você ter uma conquista hardcore. Justifica. O jogo já foi planejado, assim. Você pega um Bleed, por exemplo, você vê lá, ele já tem um planejamento para as conquistas difíceis, ok? Então ele já tem toda uma estrutura. Agora, você pega que nem, por exemplo, esse Planet Alpha que eu joguei. O jogo não é projetado para ser hardcore, não é um jogo hardcore punitivo. O jogo, tanto é que os checkpoints são bem curtos. O jogo você percebe nitidamente que o jogo ele é aquele jogo para você curtir, um jogo amigável, um jogo para você ficar, um jogo mais, diria, contemplativo, não totalmente, porque tem partes que tem um desafio lá, que você tem que pular, tem as plataformas e tal. Aí você vê um jogo, ele tem toda uma estrutura, e eu olho para as conquistas, não tem nada, as conquistas não tem absolutamente nada a ver com o jogo. Tipo, suba ali ao invés de você ir pra seguir em frente, desça ali numa caverninha, porque tem uma borboletinha ali pra pipocar conquista. Mas o que aquilo lá acrescenta na história, aquela borboletinha? Quem acompanha a live hoje de manhã viu. Tá cheio de borboletinha espalhada. Aí tem uma outra lá também, que você tem uma parte do jogo que eu tinha que subir na plataforma. Aí tem tipo uma pedra, aí você tem que ficar pulando em cima da pedra, a pedra cai e mata os inimigos. Só que eu não tinha visto, no cantinho direito tem outra borboletinha ali que eu tenho que ver. Cara, tipo, qual propósito? Eu ganho, o jogo me dá a conquista, o registro de eu ter matado a borboletinha e de terminar o jogo, de concluir o capítulo, ou até mesmo vencer o boss, que no jogo tem um boss lá, o Godines, né, que acompanhou, o robô Godines lá, grandão, e aquilo não dá conquista. Cara, o bacana da conquista, ao meu ver, é você ter registrado uma coisa que para mim é essencial na questão das conquistas. É o registro do progresso no jogo. Isso eu acho que é fundamental. Esse registro, jogo para mim que tem lá, capítulo 1, capítulo 2, cara, põe lá, nem que seja 5G. Opa, o Edu tá sem ar. Ele colocou a mensagem, que apareceu aqui. Quando você colocou, aparece... Você tá sem áudio, Edu? O que aconteceu? Tô ouvindo. Não, ele deve ter dado algum problema ali com ele. Então, eu acho que o registro de você passar pelas etapas do jogo, pelo menos o básico, não estou falando do hard, não, o básico, o normal ali. O cara passou o capítulo 1, capítulo 2, pô, isso é bacana você ter... Isso é bacana você ter registrado. Aí você não faz isso, que é o básico,
né? E dá prioridade para conquista de coletável, para conquista de achar um bichinho escondido na caverna. Então, aí entra aquele tópico que eu abordei. Muitas vezes o cara, por exemplo, quando eu fui chamado para ajudar o Garage 227 a tentar desenvolver os achievements para o Shine, que eles não tiveram muito tempo de implementar as ideias que nós demos para colocar no jogo, porque eles tinham prazo para entregar o jogo, acabou não dando certo algumas coisas. Sim. Mas você percebia ali que os desenvolvedores, caras extremamente bacanas, que gostam do que fazem e tal, são apaixonados por games, mas não tem tempo para jogar, eles não tinham a menor ideia de como desenvolver. Então, às vezes, o desenvolvedor ele acaba optando por colocar uma coisa que ele acha legal, mas ele não sabe como a comunidade vai receber isso e como isso é entendido pelo consumidor final, que é o cara que vai atrás das conquistas. Entendeu? Sim. Então, entra esse caso também. Mas até mesmo pro cara que não liga para as conquistas. Até o cara que não liga. Pô, é bacana o cara ter registrado lá, ó, eu zerei aqui o jogo, ó, passei tal fase, ó, parei em tal fase, ou vamos supor, eu fui até o quinta fase, o cara vai lá ter registrado isso, independente do cara ligar pra conquista ou não, é bacana ele ter esse registro. Eu acho que não é nem questão, acho que não é nem questão de recompensar o jogador, mas é bacana você ter isso registrado na sua gamer tag pra futuramente você falar, pô, aquele jogo lá, pô, cheguei até a quinta fase, eu zerei, ó, tá aqui, ó, conquista zerado, normal. Então, o Edu acho que tá com problema. Não tá saindo áudio não, Edu. Não tá. Ele já escreveu ali no vídeo dele que ele tá sem áudio. Ele tá testando ali, não... hoje é dia, né? Hoje é dia. Hoje é dia. O Emineste com problema na internet, o Edu com problema Gente, no acontece. Por mais que você tente estruturar uma live, e o Salatiel ele entende muito bem de como fazer isso, essas variáveis de software, rede, um tá com problema, outro não tá, isso acontece. Infelizmente, não tem como fugir disso. Ó, o Márcio Oliveira comentou aqui, e deixa que eu cobro ele, Max. Ele falou assim, ó, salve, Max, eu curto você, mas você tem que pôr mais conteúdo no seu canal lá. Ele tá te cobrando, Max. O pessoal te cobrando. O canal ele vive de lives, né? Basicamente, ele não tem conteúdo informativo de notícias e mais reviews, que é o que eu fazia no início. Isso vai voltar com o tempo. Márcio, obrigado pelo feedback, obrigado pela sugestão. O problema é, cara, minha vida tá tão bagunçada com relação ao cotidiano do dia a dia, trabalho, desempregado, vivendo de freelancer e sem uma consistência de horário que eu possa me organizar, tá complicado. Mas eu preciso sim, o Salatiel me cobra muito isso. Principalmente falar dos jogos de lançamento da semana, quando sair Games with Gold, de notícias específicas de todo o ecossistema do Xbox. Sistema novidade, os lançamentos aí que a galera quer saber a sua opinião. Principalmente com relação à bagagem que você já tem de jogos, né? Eu esqueci de colocar aqui o link do canal do Max, quem não conhece. Galerinha aí, dá um pulinho lá. Eu vou pôr aqui no link. Vou pôr aqui, ó. Se inscrevam, participem, opinem, critiquem também, como o Márcio fez aí, que é uma crítica maneiríssima. Eu gosto muito de ler esse tipo de sugestão e de crítica. A crítica construtiva, aquela que com argumento, é sempre bem-vinda, né? Isso aí, eu dou um refresh. Eu vou jogar aqui no chat o link do canal dele, que eu atualizei aqui, vocês têm que dar um refresh aí pra aparecer. O Edu pelo jeito... Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar aqui. Adicionar. Vamos ver, chamar ele aqui. O Javier perguntou qual que é o canal do Max. Tá aí, acabei de postar o canal do Max. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. O Lohan falando que o Max é irmão do Sala. Ó, Max, se você deixar a barba igual a minha, pode ser que fique parecido aí. A barba igual a minha, não. Você deixar a sua igual a minha, porque eu sou mais velho, tá, cidadão? É verdade, você é mais velho, né? Você de que ano? Que ano que você é? Que ano que você é? Eu sou 82. Eu sou de 76, cara. Então 76. Esse é mais velho mesmo. Aí, 76. Vou pra 43 já, pô. Ó, o Daniel Sec escreveu assim: sou muito fã dos reviews do Max, me ajudou muito na compra de alguns jogos. Maneiro, cara, bacana. Eu preciso voltar a fazer os reviews do canal. Costa, pelo amor de Deus, não fala e não queira estragar a vida do Max, não. Jogar o Wells of Aurelia, você tá maluco, rapaz. Você tá maluco de jogar isso aí, cara. Esse jogo aí é um inferno, cara. Esse jogo aí você tá maluco. Eu vou colocar o link aqui. Eu tenho o link personalizado com... tá. O Salatiel deve ter algum bloqueador de link. Sala? Não, peraí. Peraí. Deixa eu... comenta alguma coisa aí. Comenta aí alguma coisa no chat. Eu vou pôr você como moderador e você pode pôr link, é mais fácil.
Poxa, valeu. Tá aí alguma coisa. Pronto, deixa eu colocar aqui. Pronto. Pronto, agora você pode Tá lá. pôr o link. Pronto. Eu vou digitar aqui novamente. Eu tenho um link personalizado do canal, já com o final do link é o nome do canal, fica mais fácil de memorizar, tá? É youtube.com/Maximum de Live. Sim. O Max parece o Marcos Fênix. As pessoas costumam me Se relacionar. você tivesse A cosplay, ia ficar maneiro mesmo. Se fizesse cosplay do Marcos Fênix, por aquela bandana assim, ia ficar maneiro mesmo. Não, as pessoas costumam me relacionar aquelas caracterizações de jogos de videogame, onde um ser humano normal pesa 150 quilos e tem mais de 50 de bíceps, né? É uma coisa meio. A Gears of War é assim, todo É. mundo, o cara mais raquítico ali, ele tem 125 quilos, ele, sei lá, é mais ogro do que sei lá, um Mr. Olímpia. Pior que é, É só engraçado. dá os caras bombados lá, é verdade. Só, Até só. se tivesse nenezinho, então o nenezinho era bombadão. Lá. Até o nenenzinho é bombado, todo mundo é bombado, aliás. Sinceridade Pior que é isso mesmo. olha. Gente, fazer um comentário maneiro. Eu vi aqui outros comentários de vocês em relação a esse lance dos achievements. Outra coisa também que eu acho bacana é o seguinte: olha, foi comentado aqui que um tipo de achievement xarope é aquele de você ter que terminar o jogo em várias dificuldades e elas não serem stackable. O que a palavra significa, o direcionamento da palavra stackable nesse sentido? Elas não são cumulativas, elas não são empilháveis, vamos falar assim. Ou seja, você termina no ultra hard, não vai liberar a conquista do hard, nem do médio e nem do easy. Nossa, isso é zoado, cara. Isso é zoado. Então, mas aí que tá. Eu vou usar um exemplo onde eu tive a experiência de um jogo que esse conceito absurdo funcionou. Funcionou. É isso que é o legal. Porque, assim, é um conceito absurdo. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de arquitetura. Não tem muito sentido você solicitar um jogador que prove algum tipo de coisa jogando no easy e ele já terminou no modo mais difícil. Não tem muito sentido. Mas aí eu vou lembrar do Devil May Cry 4, onde você tem conquista para terminar o jogo nas 4 ou 5 dificuldades disponíveis. Porém, você termina na dificuldade Dante Must Die, que basicamente o Dante morre com uma cutucada, o Nero morre com uma cutucada, você fala, nossa, no Easy vai ser um passeio. Não, amiguinho, no Easy não vai ser um passeio, porque assim, tem conquista que é desenvolvido, por exemplo, a direcionar o jogador para tirar ranking S em todas as fases, em todos os níveis. Quando você está num nível muito alto de dificuldade, você tem a dificuldade disponível que vai te oprimir a todo tempo. Os inimigos vão te matar rápido, vão te atacar em maior quantidade, vão mesclar os ataques, combinar os tipos de inimigos para tentar te forçar a desenvolver um gameplay extremamente hábil e dinâmico ali. Mas você, em contrapartida, tem um inimigo que é durável. Você tem um inimigo, por exemplo, que você pode fazer muito combo nele, você pode aplicar muitos combos no inimigo, muitos tipos de golpes diferentes, mesclar um inimigo com o outro e tal, e isso dá muita pontuação. Agora, como que você faz isso na dificuldade mais baixa, onde você acerta o inimigo morre com a porrada? Então, assim, ali tem uma estrutura voltada a mostrar para você que você vai descobrir coisas relativas ao estilo de jogar o jogo, mesmo na dificuldade mais baixa, que você não vai descobrir jogando na dificuldade mais alta. Então, isso é um detalhe muito interessante. Mas é o isso não único seria jogo uma que exceção? agora... Não seria uma exceção Então, isso? é justamente que eu ia chegar lá agora. Esse é o único jogo que eu vi que arquitetou as conquistas para dificuldade sem estar denominados como stackable, que funcionou. Mas na maior parte das vezes, 99% do tempo, é complicado, porque se você já terminou a dificuldade mais alta, não tem sentido você voltar e terminar de novo na dificuldade mais baixa. Mesmo porque tem muito jogo que é o seguinte: um gameplay legal, 2 bacana, 3 gameplays, você já fica. Não tô afim de jogar isso de novo. 4 gameplays, insuportável. 5, você nunca mais. Você vai terminar os gameplays e nunca mais vai querer ver o jogo na sua vida. Uma coisa que aconteceu comigo interessante em relação a esse aspecto foi o Mass Effect 1. Eu joguei o Mass Effect 2, fiz acho que umas 6, 7 horas no jogo, que eu sei que é um jogo fenomenal, é considerado um jogo muito bom em vários aspectos técnicos do jogo, etc e tal. Mas na época que eu joguei, foi uma época em que eu estava extremamente cansado de Mass Effect. Por quê? Porque eu terminei os 1000 do primeiro sem seguir guia algum. E aí, quando você faz isso, você descobre que pelo menos são 4 playthroughs, uns 4 gameplays e meio, 5 playthroughs inteiros, para você fazer os 1000 do começo ao fim. Do começo ao fim. E assim, como eu não utilizei nenhum guia, eu tive que terminar o jogo 7 vezes. Puta que pariu.
Chegou no momento que falava Mass Effect pra mim, era pior do que falar, você é um filho da... Eu ficava me sentindo ofendido. Não dava mais Mass Effect. Então eu não consegui jogar o 2 por conta disso. Preciso dar uma chance agora que eu já tô com a minha mente livre da opressão do primeiro. Aí eu acho que aquela questão do ponto de equilíbrio que nós falamos antes, que as produtoras, às vezes, elas fazem um serviço fantástico, seja em gameplay, em mecânica, em N fatores, mas elas acabam fazendo com que as pessoas desenvolvam uma certa rejeição ao jogo por causa disso. Elas apelam de tal forma nas conquistas, que o jogo que era bacana, era divertido, você acaba perdendo o encanto pelo jogo por causa desse excesso. Gente, eu voltei de boa aí, tá legal? Tá normal? Estão me falando de boa? Sim. Ó, tá, mas eu quero fazer um comentário rápido aqui. Estão perguntando se a gente mora junto, Du, porque tá na mesma parede, ó. Na verdade, o Max e eu, a gente trocou mensagem por WhatsApp, sabe que todas as cores têm um código, né? A gente trocou o código da cor lá, fomos naquelas lojas que fazem tinta e fizemos igual as paredes. Não, o engraçado é o seguinte, se você parar para averiguar, as proporções estão originais, você imagina. O Eduardo seria o Hobbit e eu seria o quê? Aquelas árvores do... Pera aí que eu posso levantar na verdade, eu acho que o braço do Max dá o meu tronco aqui, mais ou menos, aqui, assim, né? Agora, quanto você mede, Max, de altura? Quanto você tem de altura? Tá, então vai lá. Pelo menos eu sou bem mais alto que você, pelo menos isso. Ajuda, né? Se eu precisar pegar alguma coisa mais no alto, eu peço para você pegar para mim. Exatamente. E eu tenho uma possibilidade um pouco maior. A minha perna é um pouquinho maior para eu correr como se não houvesse o amanhã, caso você encrenque comigo em alguma coisa. Caramba, sensacional isso. Voltando à questão das conquistas, eu acho assim, a conquista é uma coisa bem delicada, né? Se eles não fizerem algo coeso, algo bacana, ela acaba deixando de ser algo que acrescenta ao jogo, que deixa o jogo, a experiência mais bacana, para transformar num tédio, né? Que nem você falou aí de ter que zerar, no caso do Devil May Cry, isso é um caso só, né? Na grande maioria das vezes, o jogo... Porque a lógica básica é o seguinte, eu zerei o jogo no Ultra Hard, logo, se o cara consegue zerar no Ultra Hard, logo ele também consegue zerar no Hard, no Normal, no Easy, no Very Easy e no modo Ultra Very Zangs, né? Enfim. É uma lógica. E aí? É uma lógica, né? Então, aí o jogo te obriga a ter que zerar, fazer tudo de novo por puramente enchimento de linguiça. O que mais eu vejo nessa questão de conquista é enchimento de linguiça. Conquista que você vê que o cara colocou ali só pra tentar forçar você a ficar jogando mais. E no final das contas, isso não surte efeito, né? Porque o pessoal dropa tudo, né? E você acaba falando mal do jogo depois. Eu usei o exemplo da May Cry para mostrar o quê? Que dá para se idealizar um tipo de rotina para dificuldade num jogo dessa forma funcional. Sim. Se espelhando nesse tipo de sistema. Você tem realmente desafios diferentes na dificuldade mais baixa que você não encontra na mais alta. Isso não quer dizer que todo jogo tenha que ter esse aspecto. Sim, e tem mais uma coisa também. Eu acho que além de todos esses fatores que já citaram, talvez eu me torne repetitivo, eu fiquei um tempo fora da live aqui, mas eu acho também que é muito mais gostosa a conquista quando ela tem algum tipo de lógica, que tem conquistas que são totalmente esdrúxulas, elas não fazem elas não têm a ver com a história do jogo, elas não têm a ver com a mecânica do jogo, elas não têm nada a ver, elas estão ali, parece, o que está de errado nessa cena? É a conquista, é ela que está errada. Então, é muito mais interessante a conquista, além, claro, de quando ela tem um equilíbrio e ela tem um propósito, ela tem junto uma lógica. Quando ela segue a mesma linha do gameplay, quando ela segue a mesma história do jogo, eu acho que isso torna a conquista, além de intuitiva, agradável de ser feita, e ela te incentiva a fazer, porque muitas vezes você vai acabar tendo uma imersão maior no jogo. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam observar também no quesito conquista. Obrigado aí, o Davi Lemos, pelo carinho, tá? Ele proferiu uma palavra bacana aqui e colocou na frente, tá conservado. Ganhei meu dia hoje, tô me sentindo até mais jovem. Novinho o Max é o nosso novinho do funk. É o novinho do funk. Da turma é o Max. Ele tá com uma camiseta do Motorhead só para fazer pose. Na verdade, é MC alguma coisa ali. É o novinho do funk.
Engraçado que meu nome é Max Clayton, né? Se você abreviar, fica MC. Aí, vamos mudar de assunto, vai. Fala, Sala. Manda Ó, papo aí. o Epic Fails falou assim, ó, ele já falou uma coisa aqui que eu não concordo quem acompanha a live do Planet Alpha que eu joguei vai entender por quê. Ele falou assim, ó, todos os jogos têm isso de conquistas de capítulo e zerar. Não tem, não é todos os jogos. Um outro exemplo que não tem isso, aquele Brothers, né, que você tem Tales of Two Sons lá, que você controla os dois personagens, cada um com analógico. Aquele jogo, você consegue zerar ele e não fazer nenhuma conquista. As conquistas que tem no jogo são totalmente conquistas que não... Ai, vai lá e encontre uma baleia. Ai, vá no lago e jogue uma pedrinha. Ah, dê uma piruetinha e olhe para o céu. Jogue uma bolinha. São totalmente conquistas que não tem pé nem cabeça. Sim. Não, se tirasse essas conquistas aí, não ia afetar em nada a história e a experiência. Pelo contrário, essas conquistas só estragaram a história. Né? Porque eles poderiam muito bem arrancar todas essas linguiças e colocar assim, a conquista lá, passou a primeiro vilarejo, passou o segundo, tá, zerou o jogo, 1000G, acabou. Seria muito melhor, muito mais interessante. Eu acho interessante, eu acho uma coisa legal no canal aqui, que é interessante a gente ter as nossas contradições, né? Isso não quer dizer que eu esteja errado, que eu esteja certo, ou que algum de nós esteja certo ou errado. Mas eu concordo que é um grande erro do Brothers ele ter essas conquistas. Realmente você pode fechar o jogo sem fazer conquista nenhuma, até porque ele não tem uma conquista por fechar o jogo, mas eu tem acho algumas extremamente conquistas zoado. nele. Não, isso é zoado, concordo. Mas tem algumas conquistas nele que para mim, no meu gameplay, fizeram sentido. Porque se você se envolver na história e entender o conto ao qual ele está se relacionando, você pega, por exemplo, o conto da ovelha negra. Então você pega lá a questão de pegar a ovelha, colocar no carvão, para a ovelha trocar de cor. Então ele tem um contexto com a história da família que começa lá no começo. E embora não seja nada intuitivo, se você não lê as conquistas antes, você não faz, e se você lê, você sabe que tem que fazer, mas você não sabe onde, então um erro. Então, às vezes, é interessante um guia. Mas se você se envolver realmente ali, se imergir no jogo, as conquistas fazem sentido. Não todas. Aquela lá, você chegar lá no começo e ver o peixinho lá na água, Jogar encostar o pé pedrinha na no água. lago lá, que eu achei zoado, Jogar cara. pedrinha no lago. Isso não tem nada a ver. De tocar mas algumas conquistas ali tem uma que você são tem que interessantes. tocar uma corneta, um negócio da baleia lá. Você tem que ir pela volta, tem como é que chama? Tipo um berrante. Ele vai lá, tem que tocar lá da baleia, pra chamar a atenção da baleia. Cara, não tem sentido nenhum aquilo lá, velho. Tem uma parte... Sim, Lembro. Bom, basicamente eu gostei muito do Brothers, A Tale of Two Sons, porque eu achei a construção da história muito boa. Ela tem um sabor especial para quem tem filhos pequenos. Então, é um enredo que me emocionou bastante, eu gostei bastante. Bom, boa noite para todo mundo do chat que está chegando novamente. Está vendo um monte de gente dar boa noite aqui. Obrigado por quem se inscreveu no canal, gente. Obrigado pelo carinho. Eu espero que vocês encontrem alguma coisa que vocês gostem lá, tá? Eu quero aproveitar e falar de fora aqui. Galera, desculpa, a gente de repente não está dando a atenção toda que vocês mereciam aí no chat. Desculpa se passou alguma pergunta, alguma coisa, mas a gente quer otimizar o tempo aqui para passar informação para vocês. Lembrando, as nossas gamer tags estão aí embaixo, vocês podem nos adicionar. Cada um tem a sua mecânica e a sua forma e a sua correria do dia a dia, mas quem quiser fazer uma pergunta, quem tiver dúvida, alguma coisa, me adiciona lá a pergunta. Eu posso demorar um dia ou dois para responder, mas eu respondo um por um, sem problema nenhum. Acredito que é a mesma coisa com o Max e o Sala, tá? Embora aqui no AMX é mais fácil comigo essa parte, que o Sala está numa correria bem maior. Sim. Então sintam-se à vontade para fazer isso. Tá? Obrigado de coração mesmo. E vão lá pro canal desse cara, senhor Max on the Live, que é bacana pra caramba. E a gente tem que... Cara, a gente começa a reclamar que a gente tem mais do mesmo. Sempre é mais do mesmo, mais do mesmo. Então, quando surge alguma coisa diferente, a gente tem que dar valor. Valorizem esse cara, que esse cara é o que faz o diferente também. Corram lá, deem um apoio. Com certeza, lá na frente, quando o canal estiver maior e maior ainda, vocês vão poder bater no peito e falar, eu fiz parte dessa história aqui, eu estava junto desde o começo. Vamos pra lá. O Daniel discorda de mim, diz que a conquista do coelho, do suicídio e algumas outras muda a tua experiência. Cara, pra ser bem sincero, cara, esse jogo Brothers, agora a gente vai entrar na questão do jogo. Eu achei ele extremamente previsível, cara. Eu não gostei do jogo. Eu fiquei extremamente... Eu tava jogando, eu joguei a primeira vez,
sem se preocupar com a questão de conquista. Falei, vou curtir o jogo, né? Aí foi indo. Eu não vou dar spoiler aqui do final, mas eu fiquei extremamente decepcionado, que parecia que eu tava jogando Sessão da Tarde. Falei, nossa, tá na cara que vai acontecer isso. E depois que eu fui fazer essas outras conquistas, essa do suicídio eu achei maneira. Eu vou abrir uma exceção para do suicídio. Realmente essa eu achei legal. Tem uma conquista lá. As outras, cara, pra mim totalmente descartáveis. Essa que eu queria pôr, o Edu, ele achou essa da ovelha aí. Eu achei totalmente dispensável. O que me incomodou acima de tudo é esse negócio de você ter experiência do jogo e não ter registro de porra nenhuma. Os registros que você tem, as conquistas que você tem, é de coisas secundárias. Né? Mas de terminar o jogo você não tem lá. Terminou a porra do Brothers. Pá, pipocou lá 5G. Não tem, cara. Isso eu acho zoado, cara. Embora eu e o Sala tenhamos algumas discordâncias, porque eu curti pra caramba o jogo, eu entendo da previsibilidade do jogo, ele realmente tem um pouco desse fator, mas eu curti demais a história, achei bacana, achei uma experiência gostosa de jogar. Mas é claro que eu tenho que concordar que eu também acho... Cara, eu não consigo entender um jogo que não tem uma conquista por você ter terminado o jogo, né? Então, isso eu tenho que concordar. Isso realmente não faz sentido. Até porque você acaba ceifando, às vezes, o cara que está ali na pita da conquista, o cara vai lá, termina as conquistas, fecha o jogo, não vê nem o final. Então, é uma forma, pelo menos, de você incentivar o cara a ver a tua história e saber que o cara terminou o jogo. Às vezes o cara tá lá falando do jogo, não, porque o jogo isso, porque o final aquilo, porque tem uma dificuldade tal, o chefe final, e o cara, às vezes, nem chegou lá, porque não tem uma conquista por terminar o jogo. É a mesma coisa que você ganhar uma corrida sem passar a linha de chegada. Não faz muito sentido para mim. Ó, o Pedro Rodrigues levantou uma questão aqui, provavelmente ele diz aqui assim, ó. Essa coisa do registro é muito engraçado. Como que alguém se importa com isso? Eu me importo com isso. Como eu me importo com... Vamos pegar umas coisas bobas da vida, fazer umas analogias idiotas. Eu tenho orgulho do meu histórico escolar e do meu histórico de faculdade. Eu tenho lá os meus boletins, né? Eu tenho orgulho do meu currículo como profissional da comunicação, onde eu estive, o que eu fiz, o que eu aconteci. Quando eu chego num lugar... Às vezes eu tenho a minha história pregressa que conta de mim. Quando eu chego aqui e falo para vocês, olha, esse jogo é bacana, esse jogo é legal, galera, deem uma chance e tal, você vai lá conferir, vocês vão ver que eu fiz isso. Se eu falei que esse jogo tem uma inteligência artificial X, Y ou Z, que ele tem uma história X, Y ou Z, vocês vão ver que eu fechei o jogo no insano, como no caso do Gears, e não fechei o Gears no fácil para falar que a inteligência artificial é burra. Entendeu? Então, na verdade, isso dá conteúdo. É a mesma coisa que você se propor a ter uma profissão e não querer ter, tipo assim, não, eu sou médico, mas eu nem me importo com o meu diploma. Não precisa, eu não preciso dos meus registros acadêmicos. Isso não tem nada a ver. Eu estou falando para você que eu sou, que eu fiz. Exatamente. Então, eu tenho para a questão do terceiro, mas para mim também. Eu tenho orgulho disso. Como eu gosto de ter, o meu... Eita, o áudio. Desligou o controle dele. O controle dele desligou. Isso é uma coisa que eu já falei. Tem uma coisa que eu fico puto na vida no Xbox, é isso. Não tem uma opção para você deixar o controle ligado até descarregar a bateria. No Play tem isso, e no Xbox não. Isso deveria ter no Xbox. Então, assim, cara, é simples. Eu gosto de ter registro das minhas coisas. Você não tem um álbum de fotografias da tua infância? Exatamente. É um registro. Pra que você vai ter fotos de infância com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com os teus amigos, tempo de colégio? Pra quê, cara? Sabe? Então, é uma analogia meio boba, eu sei, mas como eu gosto muito de jogos, eu gosto muito de videogame, eu me orgulho do meu histórico, do meu currículo gamer, entre aspas, digamos assim. E até uma forma de eu oferecer credibilidade a quem me questiona. Sim. Sabe? É a mesma coisa chegar pra alguém, jogou tal jogo? Joguei, como é que é massa pra cada um, qual tua gamer tag? Na minha gamer tag é fechada, cara, não fala mais. Não fala mais, sua opinião pra mim não tá Sinceramente, eu nesse aspecto, eu vou mudar um pouquinho, eu até deveria ter esse sentimento de que, quando me questionam, eu acho assim, eu já passei de uma certa fase onde eu acho que eu tenho que provar alguma coisa para alguém. No começo, as conquistas, como eu comecei a gostar de conquistas? Engraçado que eu citei o jogo já aqui, foi justamente jogando Devil May Cry 4 no Xbox 360.
Quando pulou o achievement, eu falei, cara, que negócio é esse? Aí eu fui procurar saber, etc e tal. Pô, é um meio de você ter um desafio ultrapassado registrado em um perfil. Aí você passa por várias vertentes. No meu caso, eu fui aquele cara de ir atrás de ranking para ser um grande completacionista de jogos, ficaria entre os tops, primeiros e tal. O que depois de um tempo eu avaliei ser uma tremenda bobagem, ainda mais com a distorção do sentido do desenvolvimento dos achievements que é executada hoje em dia. Isso a gente pode abordar mais à frente. Sim, sim. Mas assim, eu, por exemplo, o que eu acho legal olhar na minha gamer tag e ver um achievement desbloqueado. Você me pergunta assim, Max, na época do Super Nintendo, sei lá, na época do, sei lá, do Top Game, Turbo Game, Nintendinho, Mega Drive. você consegue listar todos os jogos que você gostou, que você jogou? Eu não consigo. Eu ia entrar nesse aspecto que você falar. É muita coisa, muita coisa. É um diário, é uma agenda. Muitas vezes alguém fala assim, cara, eu tô jogando tal jogo, você jogou isso aqui? Eu vou falar, eu não lembro, mas quando eu entro na minha gamer tag, dou uma olhada lá e vejo que o jogo está lá completo, que já tem alguns achievements abertos, eu vejo os achievements, eu consigo lembrar do que eu fiz, do que eu passei no jogo, do que eu executei no jogo para ultrapassar aquele desafio proposto e às vezes até ajudar um cara, ajudar um amigo, falar, olha, faz tal coisa, faz assim assado, tem tal característica assim assado. Ou o jogo é legal porque tem isso. Porque o achievement também ele te lembra de coisas legais relativas à construção do jogo. Tipo, você acaba memorizando alguns detalhes, por exemplo, em batalhas com bosses, em speedruns que você fez em um determinado estágio, que às vezes é legal fazer. Então, assim, são características que elas ficam registradas em um perfil online que você pode utilizar muitas vezes para poder compartilhar alguma experiência com algum amigo, tentar ajudar um outro, ou mesmo pedir para esse amigo compartilhar alguma informação bacana com você, que nem eu, por exemplo, jogando The Surge, que é o Dark Souls 2099, né, como dizem aí, os mesmos criadores de Lords of the Fallen, eu confesso que esse jogo, atipicamente, qualquer jogo que eu jogue, eu estou me sentindo muito perdido nos mapas, porque ele tem um level design horroroso. Horroroso. Você não tem como memorizar muito o lugar onde você vai. Você leva muito tempo para decorar os locais, e aí você fica muito perdido andando em círculos. Sim. Então, assim, muitas vezes no chat da live, eu fico, galerinha aqui são os experts no jogo, podem me direcionar aí. Ó, Max, faz isso, vai ali, faz aquilo, ó, você passou por um item ali, pega lá e tal. Isso é uma coisa muito bacana. A mesma forma que vocês me dão essas dicas durante um chat de uma transmissão ao vivo, de uma live, é como se eu estivesse jogando com um amigo no Flipper e o cara, porra, cara, dá pra você fazer tal coisa ali, ó, mata o cachorro assim assado, pula no chefe, faz não sei o quê, que eu fiz uma vez e deu certo. Isso é legal, as conquistas elas vêm para poder agregar esse conteúdo também. Pronto, era isso que eu ia falar. Talvez eu tenha me expressado mal antes também, quando eu falei da questão de você ter um histórico para poder comparar para você poder mostrar para alguém. Você que é um jogador, você que não é um comunicador, não porque você não possa ser, simplesmente porque você não escolheu não ser, ou não teve tempo de fazer isso, ou não é de teu interesse. Mas eu acho que quando uma pessoa se propõe a ter um canal que ele vai, ou qualquer profissão, a pessoa vai ela vai ter uma profissão ou ela vai se dedicar a algo que envolve terceiros, que envolve trabalhar com pessoas. Eu acho que, nesse caso, a conquista ou o registro do jogo é interessante para o formador de opinião, seja o repórter, o jornalista gamer, o cara do canal do YouTube, o cara do canal do Mixer, do Twitch, whatever, de onde seja. Então, eu acho isso dá um respaldo, porque... ou então o cara jogar em live. Pode ser também. Mas antigamente não tinha isso e tinham as revistas e tinha os caras que faziam review. Tá bom, mas antigamente nós não tínhamos essa opção. Hoje nós temos. Exatamente. E outra coisa, e para você não ter essa opção, o cara não tem nem a desculpa de falar assim, eu fiquei com preguiça de ir lá e ativar para começar a gravar os registros. Não, elas vêm de forma automática. Você tem que ir lá e desligar para que ela não aconteça. Então, a partir do momento que a pessoa fez isso, e ela é uma formadora de opinião, eu acho que as coisas estão um pouco fora dos padrões. E também a gente deve atentar para a pessoa que assiste, porque às vezes o que acontece? Às vezes o cara que assiste, ele quer cobrar as coisas. Eu acho muito mais digno, por exemplo, a pessoa falar, olha, gente, comecei aqui o gameplay desse jogo, não terminei, ninguém está falando que tem que fazer 100%,
Ah, mas cheguei na fase 5 de 10 fases. Olha, nessas 5 primeiras fases que eu joguei, eu percebi isso, eu percebi aquilo, achei graficamente bonito, achei a mecânica legal, tal, tal, tal. Isso é interessante. Só que as pessoas, elas estão num meio hoje que elas não se preocupam com a credibilidade do que elas fazem, elas desrespeitam o cara que está assistindo, mas também, às vezes, o cara que está assistindo, se a pessoa chega e não zerou o jogo, ele não dá credibilidade para a pessoa. Então, tem os dois lados da moeda. Então, eu acho que seria muito mais digno as pessoas terem uma gamer tag aberta, falar o que elas fizeram, porque quando é o exemplo que eu sempre falo. Eu vi um cara consideravelmente grande no YouTube fazendo um review sobre o Forza 6, quando o Forza foi lançado. Falou tudo sobre o jogo, falou dos carros, da mecânica, das curvas, das tunagens, dos processos, tal. Eu fui olhar a gamer tag do cara, ele tinha 7 minutos de gameplay. 7 minutos de gameplay. A introdução do jogo até o final da primeira corrida dá mais 7 minutos, ou seja, nem a corrida de abertura do jogo ele tinha terminado. E ele estava falando da mecânica inteira do jogo. Eu acho isso uma falta de respeito com as pessoas que assistem. Pegando essa... Pode falar, Marcos, o que você quer falar? Pode falar. Não, eu vi um comentário aqui do Márcio Oliveira. Não é do Acanel Gel, não, né? Foi. Eu marquei aqui já. Eu já marquei aqui também. Eu marquei. Ele falou que a Acanel Gel é Nutella. Depende, ô Márcio Oliveira. Você não pode... A galera generaliza a Acanel Gel. Tem a Acanel Gel que é extremamente fácil. Agora, vai fazer 100% no Magician Lord. Vai jogar Fatal Fury Special. Não é todo a Acanel Gel que é fácil, não. Tem um monte de Acanel Gel ali que se você não tiver habilidade, se você não se dedicar, você não consegue fazer, não. Tem vários Acanel Gel. O Art of Fight mesmo. O Art of Fight 1, o primeiro, pra quem joga jogo de luta, quem é das antigas, que nem o Max, que jogava Street Fighter lá de fliperama, beleza. Pode até ser que não ter dificuldade, mas o Art of Fighting, você tem que dar 3 perfect, se não me engano, 2 ou 3 perfect, senão você não consegue completar ele. Então não é todo, a galera generaliza. Tem aqueles Acanel Gel delicinha, filé mignon, que você vai lá, 15 minutinhos, só apertando o xizinho lá, faz no esqueminha, sai vazado e chablau. Tem, a galera sabe. Agora, não são todos. Generalizar é um erro que todo mundo comete. Acanel Gel é tudo fácil. Não é. E mais uma coisa, galera, não confundam o seguinte, quando a gente fala em registro gamer, tá, não tem nada a ver com completacionismo. Sim. Tá? A pessoa não tem que fazer sempre... Até entra a questão da questão do Brothers, do jogo lá, a importância da conquista de terminar o jogo. Ninguém está falando que tem que fazer 100%, que tem que fazer todos os achievements, não. Por isso que é interessante o jogo que tem lá o contador de horas, ele mostra quantas horas você jogou e também ele mostra que você terminou o jogo no difícil, ou no normal, ou no fácil, ou no modo passeio. Então, isso eu acho interessante. Não confundam, por favor, a gamer tag ou a análise do jogo com 100%. Obviamente, quem fez 100% tem um respaldo, consegue falar mais coisas do jogo, mas ele também não tira aí a credibilidade de quem simplesmente zerou o jogo numa dificuldade e não fez 100%. Vou fazer uma colocação, porque assim é o seguinte, esse é um assunto muito complexo, tá? O lance de, por exemplo, o jogo ser fácil, você jogar porque ele é fácil ou não. Existe o jogo, vou voltar àquela síntese que eu indiquei no início do chat, que é o seguinte: independente de jogo é desafiador, se o jogo tem uma proposta mais fácil, o importante é ele te divertir. Exatamente. Tem jogos que eles não são focados em desafio, eles são focados em narrativa, em experiência, em te mostrar algum aspecto que seja uma tentativa de ser um aspecto inovador ou alguma coisa que não se vê muito no mercado. Aí, eu acho que fica até um pouco... É muito relativo essa questão do desafio. Eu opto por jogos, normalmente, se você me colocar dois jogos bons, um é extremamente fácil e um é extremamente desafiador. Eu sempre vou optar pelo desafiador. Por quê? Porque é uma coisa minha. Eu gosto de jogos que tentam, de maneira inteligente, colocar as minhas habilidades à prova. Eu gosto disso. Agora, nem por isso eu deixo de curtir, de aproveitar, de apreciar um jogo que é extremamente fácil, mas que é uma obra muito bem desenvolvida. Não tenho problemas com isso. Agora, com relação a usar Acanel Gel, a minha crítica não é nem em relação a serem fáceis ou não. A minha crítica principal foge completamente do âmbito achievement. Sim. É justamente eles serem jogos... E agora piorou, viu? R$54, tá? Piorou, dobrou o preço. Além de ser extremamente caro, essa Hamster Corporation, que é uma empresa mercenária e absurdamente
inadequada com relação às propostas dela para o consumidor final. Porque assim, gente, se você pega um jogo retro style, não importa se é um King of Fighters, se é um Metal Slug, se é um Street Fighter, qualquer coisa da década de 80, 70, 80, 90, e você traz ele para ser rejogado hoje novamente, mas você oferece opções de upgrade em cima daquele jogo. O que são os upgrades? Não é você mudar o tronco principal do jogo, é você oferecer alguns tipos de filtros específicos, alguma trilha sonora diferenciada, um material secundário dentro do menu de start do jogo, por exemplo, onde você consiga ver entrevistas com os produtores originais, sketches do desenvolvimento original da época, desenhos, filmagem do ambiente de programação. Isso é legal, é conteúdo histórico. É conteúdo que enriquece um pacote quando ele é feito como um remaster, por exemplo. Isso é bacana. Agora, pegar o jogo, gente, que eles copiam lá, do jeito que o jogo tá, original, no AES, naquelas placas Neo Geo, Street Fighter antigão, colocar hoje aqui, da mesma forma que eles se comportavam lá, com um upgradezinho sem vergonha ali na pixelização gráfica, para ficar um pouco mais compatível com os monitores usados hoje. Sem conteúdo nenhum, muitas vezes até faltando conteúdo. Vou dar um exemplo. Os jogos da série King of Fighters, muitos jogos que você poderia nas versões originais ou até nas versões feitas após a original para os consoles da época, PlayStation, Xbox e tal, você poderia selecionar bosses para jogar. Essas versões, nem os bosses você usa. Muitos deles você não pode selecionar alguns personagens especiais, você não tem a opção de acessar menus e opções específicas, você não tem modo de praticar. Onde é possível você colocar um jogo de luta desses e não ter um modo de praticar? A maior parte deles não tem. Então, assim, é feito de qualquer jeito, é de qualquer jeito sim, é mal otimizado sim. Os jogos não têm sequer um servidor. Você cobra, a empresa cobra R$50 por um King of Fighters 2002, por exemplo, que é um jogo fantástico, mas não sequer coloca um servidor para as pessoas jogarem isso online. Um jogo de luta. Quem gosta vai querer tirar um fighting, tirar um versus com um amigo, fazer ali um grupo e brincar com um colega ali, tirar um versus e tal. Pô, não tem, é absurdo o preço que é cobrado. Então, meu protesto é contra isso. É justamente aí que caiu um debate que a gente teve, Salatiel, que foi o seguinte: até que ponto jogos fáceis de conquistas são legais no mercado? A gente vai entrar nisso agora, vai, continua. Eu só quero fazer um adendo também aqui, bem rápido, que fala o seguinte: eu percebo, fica nas entrelinhas da conversa e as pessoas falam, jogue, zere o jogo tal e faça 100% nesse, vai fazer conquista nesse e não fazer conquista nesse jogo que é fácil. É preciso entender uma coisa: a pessoa que gosta de conquista, ela gosta de conquista e ela não faz para se sobressair a outro. Então, na verdade, a pessoa que faz conquista, ela não faz, olha, eu tenho 50 mil de gamer score a mais que você, chupa. Não, não é isso. O cara faz para ele, faz porque ele gosta. Então, não tem nada a ver essa coisa, o cara tá falando que tem um monte de gamer score, mas só jogou a New Geo. Cara, o cara não tá fazendo para ser mais ou menos que ninguém. Ele tá fazendo porque ele gosta de fazer conquista. Ponto. Aí, cada um joga o que quer, cara. Exatamente. É lógico, né? Quem conhece os games sabe, né? Quem tá no mundo dos games sabe que tem jogos que são mais rápidos de fazer gamer score e tem jogos que demoram mais, é óbvio. E agora pegando pegando a deixa do Max, eu concordo, eu acho que os jogos não podem ser extremamente apelativos na conquista, a menos, claro, tem algumas exceções de jogos que são feitos com esse propósito, um Bleed da vida, um Dark Souls, que é um jogo feito e que ficou famoso por causa da dificuldade, por causa do desafio. Mas são casos específicos dentro do mercado de games. Agora, eu acho que a conquista é extremamente fácil, como muita gente fala, eu queria que tivesse... Não estou desmerecendo essas pessoas, também não estou falando que estão erradas, estou falando do meu ponto de vista. Um jogo lá que você começasse 10 minutos, fizesse 1000G, pronto. Eu acho que ia tirar o valor da conquista, entendeu? Banaliza, ia perder isso é verdade, que banaliza é verdade. Ia ter uma banalização, tipo, hoje você tem a conquista, que legal, consegui, olha que legal, o cara fez, o cara completou o jogo, você vê, eu tô trabalhando o dia inteiro, mas eu tô lá no Twitter, de repente, pipoca no Twitter lá, Salatiel Júnior completou o jogo e tal, falou, que legal, Carol, o Sala completou esse jogo aqui, que massa, Carol completou The Crew 2, que a gente ganhou de presente, que massa. Agora, a partir do momento que eu soubesse que era só iniciar o jogo, fazer meia dúzia de coisa e fazer 1000G, ia pipocar lá do Sala, lá 1000G, ia falar, tá, beleza, nem olhar mais, ia desligar a notificação. Entendeu? Então não pode haver uma banalização, tem que ter um equilíbrio, tem que ter sim um fator de
um fator que dê propósito ao nome, conquista. Tem que ser algo que você conquistou, não algo que você ganhou. Engraçado é que esses dias o Sala entrou num debate comigo, a gente estava numa conversa na live, inclusive foi esse debate que acabou engatilhando a ideia de nós começarmos as live chats aqui. Sim. Eu achei extremamente bacana, já havíamos feito uma anteriormente, aí por que não continuar com isso? Se vocês também curtem, nós podemos oferecer algum tipo de informação relevante e que traga algum auxílio, alguma elucidação de algo no nosso entendimento, né? Para que vocês também absorvam isso. O lance das conquistas fáceis, gente, é o seguinte, é o que eu falei, tem o jogo que tem a proposta de ter uma listagem de achievements difíceis, tem um jogo que tem uma proposta de ter conquistas fáceis, porque o foco não é o desafio, tá? É justamente a experiência do jogo. Ok, bacana. Agora, aí entra justamente esse lance da Hamster Corporation, tá? Que ela entra numa baciada de, não vou nem dizer produtoras, que ela não é uma produtora, ela é uma publisher, que adapta os jogos retro style para as plataformas de hoje de maneira, inclusive, porquíssima, e joga no mercado com preços absurdos, etc. e tal, e coloca muito desses jogos com achievements fáceis. Por quê? Porque ela sabe que achievement fácil muitas vezes faz o jogo vender. Para esse nicho que somos nós, que às vezes damos atenção para esse tipo de aspecto do jogo, que é o achievement. Então, assim, é um dos motivos pelos quais eu parei de jogar muita coisa. Uma coisa que o Edu falou que é bacana, quando você joga também por conquistas, você acaba tendo experiências com jogos que normalmente você não jogaria, porque você vai primeiro pelos achievements. Mas aí você descobre um jogo legal, um jogo bacana, um jogo divertido, um jogo que você realmente gostou de ter jogado, gostou de ter conhecido a experiência que ele te ofereceu. Legal. Mas também tem um lado ruim. Muita desenvolvedora e publisher, sabendo disso, acaba não desenvolvendo um jogo. Desenvolve um saco de achievements. Ela faz lá um jogo de qualquer jeito, com uma mecânica horrorosa, graficamente ineficiente, uma trilha sonora extremamente inadequada para o tipo de enredo, joga lá com 1000 G em 2 horas, que o cara compra, faz 1000 G, já ela sabe que vai vender. Então, quer dizer, acaba se aproveitando e desvirtuando a ideia original da criação dos achievements. Usa isso como um fator de monetização. Vou ganhar dinheiro porque faz jogo fácil, vende fácil. Então, isso também não é legal. Se você, de repente, compra muitos jogos que são massacrados pela maioria dos players, ou que você percebe que a maioria não gostou por causa de achievements, você sim acaba contribuindo para o mercado e dizendo a essas produtoras que não importa a qualidade do jogo que ela desenvolva, se ele tiver achievements fáceis, você vai comprar. E aí ela vai continuar enchendo o mercado com esses tipos de porcarias. Isso é uma coisa que me deixa extremamente chateado. Mas isso... Porque tem muita... Oi, fala, Sala. Não, mas e se isso diverte o cara? E aí, como é que fica? O fator diversão. Se o cara se diverte fazendo isso. Eu ia colocar essa situação aqui. Se a pessoa se diverte simplesmente jogando o jogo por achievements, eu respeito isso, não tenho problemas nenhum com isso. Como eu já disse aqui, eu já fui um volumista, né, uma pessoa que vai atrás de muito game score. No meu caso, eu sempre fui completacionista, mas muitos não são. Aqueles que jogam para tentar fazer os 400, 500, 600 dias no jogo e passar para um outro título, para não ficar muito tempo preso naquele título, justamente por causa do volume. Mas aí é daquela questão que eu falei. Você joga o jogo pelo conteúdo que ele te oferece ou pelo achievement. Se o achievement é uma coisa que está te dando diversão, só o achievement, tem alguma coisa errada aí. Porque é a mesma coisa que você comprar um perfume extremamente ruim porque ele tem um frasco bonito. Não tem muito sentido. Tá mudo. Edu, você tá mudo. O Edu tá mudo. Não tem muito sentido. Tá. É legal É legal você ter, só vou terminar, Eduardo, é legal você ter, por exemplo, o balanço entre essas duas situações. Você jogar um jogo que é realmente interessante para você e que tenha conquistas que você queira desbloquear. Se você compra o jogo... Eu vejo o seguinte, uma crítica que foi feita esses dias por um amigo, eu concordo com ele, que é absurdamente ridículo. Tem cara que o cara termina o jogo em 2 horas, fez lá o 1000G. Você fala, e aí, cara, como é que foi a história? Não vi, cara, eu apertei start, cortei todas as cutscenes, não vi nada. Não, mas e o jogo? Exato. Cara, eu peguei uma habilidade lá, cara, destruía todo mundo, matei tudo, terminei, tinha 2 coletáveis, eu peguei, fiz 1000G. Nem vi, cara. Quer dizer, tem mais 2 fatores. A proposta do jogo, ela acaba se perdendo num limbo por causa justamente dos achievements. É o desvirtuamento total da ideia da criação das conquistas, que é o quê? Agregar conteúdo ao jogo, não se tornar o único conteúdo do jogo. Eu falo, é uma inversão de valores. Porque você Total. pega assim,
Porque você tem o quê? Aquilo que eu falo, a inversão do valor. Eu vou jogar esse jogo porque ele é bacana, tem uma história legal e veio as conquistas. Às vezes acontece, estamos tendendo para uma inversão de valores, que é o quê? Você não joga um game com conquistas, você pega um pacote de conquistas que casualmente vem um jogo junto. E a prova disso, eu tenho o hábito, não sei se todo mundo tem, eu tenho mania de entrar na loja e ficar lendo o comentário das pessoas no jogo. Eu já cansei de ver N comentários, convido cada um de vocês que estão aí na live a fazer isso, entrar na Store da Microsoft e ver alguns jogos aí que são tidos como jogos 1000G, a maioria dos comentários são: o jogo é um lixo, mas dá 1000G fácil, esperando o segundo. Entendeu? Exato. A produtora. Cara, eu cansei de ver comentário assim: o jogo é horroroso, o jogo é feio, o gráfico é horrível, a trilha sonora é uma porcaria, ou a jogabilidade, mas dá 1000G, ó, moleza, esperando o próximo. Então, você subsidia a ideia. Você subsidia a ideia de que ela pode fazer uma porcaria que você vai comprar. Mas se eu sou um produtor, tá ok. Agora, se eu sou um produtor, tu acha que eu vou investir tempo desenvolvendo uma trilha sonora, fazendo uma boa história, afinando e polindo a mecânica do meu jogo? Fazer o seguinte: os caras estão pouco se lascando, ninguém está comprando o jogo. O pessoal está comprando conquista, só que a conquista, ela infelizmente está atrelada ao jogo. Se a gente pudesse só lançar lá, compre aqui por R$29, 1000G, o cara ia lá e comprava. Peraí, gente, rapidão. Edu, uma coisa aqui, ó. Tô lendo um comentário rápido para eu não perder, porque eu tô anotando alguns comentários aqui que eu tenho certeza. O Sala, ele deve estar anotando as mesmas coisas, esse safado, tenho certeza. Depois eu vou até comparar. Eu vou até pegar aqui. É o seguinte, gente, ó, veja bem, eu não estou criticando a opção do jogador escolher a maneira que ele quer se divertir. Se você quer jogar por conquistas, bacana. Se você quer jogar por qualidade de jogo, bacana. Se você quer jogar de outro jeito, bacana também. O que eu critico são as consequências que certos comportamentos, como consumidor, trazem para o mercado. Porque tudo tem um retorno. Todo mundo reclama. Call of Duty deixou de ser Call of Duty, agora só colocaram multiplayer, não tem mais enredo, tem mais história. Vai vender milhões. Se vai vender milhões, a empresa que desenvolve não está nem aí para essas opiniões da qualidade do jogo. O que importa é fazer um multiplayer, colocar lá, a galera se divertir, a gente vai vender o jogo, virou um pacote de multiplayer com achievement. Ok. Quem gosta disso vai se divertir? Vai muito. Mas isso acaba meio que, além de poluir o mercado com porcarias, acaba destruindo franquias já consagradas em prol da monetização voltada para aspectos que trazem venda para o jogo. Isso não é legal. Continue aí, Edu. Desculpa interromper. Quer ver uma coisa? Não, sem problema nenhum. E até tem uma entrevista que foi dada há algum tempo, se eu não me engano, foi pelo Phil Spencer. Posso estar falando besteira. Não, eu acho que não, o Phil Spencer comentou essa entrevista, que um analista, não é do Patcher, um cara estava falando que está começando a existir uma inversão do potencial dos consoles. Que enquanto as pessoas pensavam em jogos mais interessantes, mais tal, nós estamos começando a ter a tendência do jogo de celular para os consoles. Que vale muito mais a pena uma produtora, em vez de fazer um jogo muito bem elaborado, muito legal, tipo um The Witcher da vida, para que eu vou fazer um The Witcher da vida se por 1/10 do orçamento eu posso lançar 10 jogos simples de fazer que a minha equipe produz em um mês, eu coloco 1000G lá, foda-se a história, o gameplay, não tô nem aí, vou ganhar mais dinheiro do que eu ganhei com o The Witcher. Então, acontece uma inversão. E a gente vê realmente que parece... Deu por reclamar, mas não tem mais jogo single player, não tem mais jogo focado em história, não tem mais jogo com uma imersão como tinha antigamente. Isso é consequência. Então, eu acho assim, mais uma vez, não é desmerecendo ou dizendo que a conquista não seja divertida, tal, etc. O problema disso é que nós vivemos num negócio chamado mundo real. Então, as pessoas, o empresário vai tender ao que dá lucro. Entende? Então, não adianta... mas 1000G me diverte pra caramba. Tá bom, mas a tendência natural do mundo vai ser daqui a alguns anos você ter um jogo lá tanto faz como tanto fez e você vai ter um número aumentando na tua Gamerscore, como era antigamente o Mega Mania do Atari, que você jogava... Peraí, rapidão. Eu tenho que comentar. Eu tô lendo os comentários aqui, eu não tô me aguentando. Eu tô lendo aqui, olha a cara do Sala. O Sala tá se sentindo culpado. Ó, a cara do Sala, cara. Pelo contrário. Ó, detalhe. Eu falei pra vocês, o pessoal reclamou. O pessoal reclamou que semana passada todo mundo tinha opinião igual.
a live foi muito chata, todo mundo opinião igual. Agora, eu já falei, galera, venham nessa live de hoje que a opinião vai ser divergente. Eu não tô vendo o posto do Sala, mas eles são os imagina o Sala assim. acusadores. Calma que eu vou defender a Cracolândia. Fica tranquilo, amiguinhos. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O Sala é o traficante que fica na frente do colégio, tá ligado? Eu sempre que eu já caí nessa. Eu fiz 31.000 em 17 dias. Tá, cuidado. Fica tranquilo. Eu gosto sempre de fazer a ressalva o seguinte. Por mais que eu já conheço, já sei mais ou menos a linha que o Sala vai tomar com as opiniões que ele vai colocar para vocês aí, eu sou culpado nessa situação, porque quem levou, um dos responsáveis por levar ele para esse mundo de volume de game score e jogar um monte de coisa, jogo bom, jogo ruim, jogo, entendeu? Não importa. Um dos responsáveis fui eu contaminei ele com isso. Só que você foi o mestre que criou um discípulo e isso se derramou sobre mim, né? Quem jogou Horse Racing e Tree for Home fui eu, tá? Eu joguei Tree for Home. Tá? Aqueles 2 alunos subindo a montanha para consultar com o mestre, a última orientação da técnica não aprendida. Chega lá, o mestre está vendendo pastel. Cara, mas você não luta mais? Não, agora vendeu pastel. O Marlon tá falando aqui que a minha ideia na PSN só tem jogo de platina em menos de 1 hora. Não, mentira. Eu tenho platina no Uncharted, tenho platina no God of War, tenho platina no... Como é que chama lá aquele? O The Order. Não é joguinho de 1 hora, não. Tem vários jogos. Cara, eu peguei o retorno de vídeo, agora eu tô olhando pro Sala, mano. Eu tô com... Chegou a me dar uma sensação, eu vou pedir desculpa. Esquece tudo que eu falei antes. O Sala assim, seguinte, vamos lá. Beleza, eu entendo perspectivas suas, eu entendo, só que a gente tem que entender o seguinte. O mercado ele se molda de acordo com os consumidores. A questão que está acontecendo com o COD. O que aconteceu com o COD? Por que o COD estão cagando para a campanha? Porque o consumidor não quer campanha. Acabou a geração do 360, que a galera queria ficar lá jogando campanha. O pessoal está cagando para isso. O que a galera quer? Battle Royale. A galera quer multiplayer. E a questão do 1000G é a mesma coisa. Está se criando, né, um público, essa nova geração, né? Essa nova geração, a galera tá cagando pra ficar horas e ninguém mais tem paciência pra ficar que nem o Max, pegar um jogo lá, um Dead Cells, pegar um Bleed, ficar... Cara, quanto tempo você ficou pra fazer aquela última coisa no Bleed? Quanto tempo você ficou? O Bleed é um exemplo atípico, tá? Porque nem todos os jogos duram tanto, mas essa última conquista que é terminar o modo mais difícil, jogar o modo arcade no mais difícil, acho que foram uns 11 dias para liberar. Essa foi rápida. 11 dias para uma conquista. Cara, quem que tem saco, paciência, tempo e disposição... Calma, deixa eu terminar agora. Deixa eu terminar, Edu. Vocês falaram, agora é minha vez. Deixa eu terminar. Sim. Quem que tem paciência para isso? A maioria das pessoas dropam os jogos. Eu vou deixar bem claro aqui, eu sou contra esse negócio do cara só jogar por game score, só jogar pra fazer 1000, deixar de jogar um The Witcher, deixar de jogar um Far Cry, que eu sou apaixonado por Far Cry, deixar de jogar um Far Cry, deixar de jogar um The Crew, deixar de jogar um Gears of War no Insano, deixar de jogar um Halo, enfim, jogos aí que a pessoa... Eu não tô dizendo que esses jogos você tem que jogar, mas tem jogos que chamam a sua atenção, jogos que você fala, pô, Sala, eu vi que um Forza Horizon, um jogo maneiro, mas eu vou deixar de jogar esses jogos maneiros, deixar de jogar um Quantum Break. Quantas pessoas não deixaram de jogar Quantum Break, estão começando a jogar agora, ou ainda nem jogaram um jogaço que foi Quantum Break, por causa de ficar naquele loop infinito de ficar fazendo 1000G. O cara, ele chega num... Eu falo porque eu já tive essa experiência. Eu cheguei num ponto, como eu poderia dizer, eu já fui até o fundo do poço. Né? Eu já entrei, eu já cheguei no ápice. Foi ao fundo do poço e levou uma pá junto, né? Daí chegou lá com uma cavadinha. Essa experiência eu já fiz. Eu quis ter essa experiência de mergulhar absurdamente no 1000G. Eu cheguei num ponto que eu não queria saber de jogo. Eu não queria saber de jogo, eu queria 1000G. Eu acordava. Teve dia que eu levantei 6 horas da manhã, nem tomei café pra fazer 1000G. Eu só queria saber de 1000G. Não queria saber de. Eu já tive esse momento alucinado. Tanto é que eu fiz, acho que. Nem lembro quanto que eu fiz Gamer Score lá, mais de 30 e poucos mil. Que acontece? Qual que é o reflexo disso de você se entorpecer só de 1000G, só desse tipo de conquista? Você acaba perdendo interesse pelos jogos. Acontece a mesma coisa que aconteceu na época do PC, de usar hack, que eu usava hack, trainer lá para terminar tudo rápido. Você perde interesse. O Max lembra disso. Eu cheguei pro Max e falei, Max, eu não quero jogar, eu fiquei assistindo anime, eu não queria saber. Por que isso acontece? Porque se você se foca tanto naquilo e joga tanta porcaria, Demetrius que eu diga, né? Você começa a jogar tanta porcaria, que aquele prazer de jogar,
aquela sensação boa, que nem eu tive hoje jogando Planet Alpha, uma sensação agradável, uma felicidade, um êxtase, né, de jogar aquilo, ele é suprimido, porque você se focou único e justamente no 1000G. Então, na minha opinião é o seguinte, tem mercado pro AAA, tem mercado para os indie e tem mercado para os 1000G. Eu acho que os 1000G são importantes, tem uma galera que gosta de fazer, é gostoso fazer sim, só que na vida, é aquilo que meu pai sempre falou, muita água você morre afogado, pouca água você morre de sede. Acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Eu vejo que, embora você fale, mas é um pacote de achievement e tal, eu gosto, é prazeroso, é divertido, eu chegar, pegar lá, acabei de sair de um The Crew 2 lá, ralando para fazer lá, aprender, tive que ficar trocentas vezes pra conseguir fazer aquela porra dos drift lá, que eu odeio drift. No fim, tive que pegar as mães e consegui. Pô, terminei o jogo. Pô, agora eu vou pegar um 1000Gzinho pra dar aquela relaxada. Vai lá, faz um 1000Gzinho gostosinho, pá. Beleza, eu acho isso bacana. Isso eu acho legal. Aí eu concordo plenamente contigo, aquela questão que nós já estamos repetindo aqui desde o início da live, a questão do equilíbrio. Tem que ter o jogo 1000G, tem que ter o jogo 1000G, tem que ter o AAA e tal, certo? Só que nós temos que tomar cuidado para não perdermos essa linha de equilíbrio, porque é aquilo que acontece. O cara faz, exemplo, você tem R$100 para gastar num jogo, aí você abre a loja, tá? Tem lá 10 jogos de 1000G, custando R$10 cada um, e tem um jogo com uma mega produção custando R$100. Ou 2 jogos, grandes produções, custando 50. A pessoa compra os 10 1000G, mas ela não compra o jogo grande. A produtora grande não vende o que ela tinha que vender, como jogos excelentes saíram por aí, não venderam nada. Aí depois as pessoas não investem mais nesse tipo de jogo, daí o povo vem reclamar, olha, mas não estão fazendo mais jogos como faziam na geração passada. Mas é óbvio que não vão fazer mesmo. É lógico que não vão fazer. Eu, se sou empresário, eu tô pensando na minha empresa, não tô pensando eu não sou gamer, tô pensando na minha empresa. Cara, pra que eu vou gastar 100 milhões num jogo e fazer uma mega produção para ganhar 105 milhões e ter 5 milhões de lucro, se eu posso largar do jeito que for, ter os mesmos 5 milhões de lucro porque o povo tá comprando e me aplaudindo ainda? Como então? É preciso ter um equilíbrio ou há uma banalização. É a mesma coisa o cara que curte, tipo, eu não bebo porque eu não gosto do sabor, eu não vejo nada errado em beber, tá? Mas aquele negócio, eu vejo o cara que toma uma cervejinha, ele toma uma cervejinha com os amigos, se diverte, é bacana, é legal, tal, bacana. E tem o cara que é o alcoólatra. Sim. Entendeu? Então, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. A partir do momento em que aquilo que te satisfaz é o que está dominando você, em vez de você estar dominando aquilo que te satisfaz, é que as coisas perderam o valor. Você passou a ser refém de uma situação na qual você deveria ser o controlador da situação, entendeu? Uma coisa, isso que o Sala falou, Eduardo, isso eu achei legal, porque é o seguinte, quando ele veio comentar isso comigo, eu falei, aí, cara, tem jogado de bom? Ele, cara, não tô jogando muito ultimamente, tô meio cansado de jogo, tô ficando enjoado de jogo, viu, Max? Tô jogando umas coisas aqui, eu tô ficando mais Netflix, não sei o quê. Aí eu parei, você lembra, Sala? Eu falei assim, olha, eu passei exatamente por isso, eu vou te falar o que tá causando isso. Não, eu sei, é esse lance de 1000G, cara, de achievement. Eu falei, então, eu tive um momento da minha vida como gamer, jogando lá no 360, por exemplo, o fundo do poço, né? Eu terminei 2 versões do Hot Wheels Beat It Dead para fazer os 1000G. São 80 horas em cada um de Hot Wheels. Nossa. Vocês sabem o que é isso? Isso eu não faço. Só para você jogar um jogo de carrinho infantil, Isso eu não faço. que não é tão fácil quanto parece, tá? Mas assim, para fazer 1000G, você chega uma hora que você vai ligar o videogame, você fala, cara, não. Você fica arrumando desculpa para não ligar o console e para não jogar aquilo. Então, é o desvirtuamento total da ideia de diversão em cima do produto oferecido, que é o jogo. Então, não tem muito sentido. A questão é, com o tempo, a pessoa acaba focando nesse lance da gamer tag. Olha a gamer tag, nossa, o cara tem 500 mil de game score, o cara tem 1 milhão de GS. Você entra na gamer tag do cara desses 1 milhão de GS, 700 mil, 800 mil são de jogos extremamente fáceis, porcarias, muitas vezes, muito jogo que... O que é porcaria? O que você achou ruim? Não, são jogos que realmente são ruins mesmo. Aqueles jogos que tem muito glitch de mecânica, bug gráfico, ineficiência em vários aspectos técnicos, exatamente, bom exemplo. Então, assim... Pior que esse jogo tem nota alta, a crítica... Mas, enfim. Aí que tá. Então, assim, o que acontece é o quê?
você tem o pessoal que joga por achievement, legal, mas não dá para você usar isso como base para dizer que aquilo realmente está sendo uma coisa saudável e feliz. Eu canso de ver amigo meu aí que tem 700 mil, isso não é incomum, é muito comum, mais comum do que vocês imaginam. O cara tem 700 mil, 800 mil, 1 milhão de game score, vai ligar o videogame, e aí, cara, você tá jogando? Pô, tô jogando uma porcaria de um jogo lá, cara, nossa, não acaba logo aquele negócio, cara. Tô querendo fazer os 500 dias o mais rápido possível, desovar e passar pra outra coisa. Pô, jogo merda do caramba, não sei o que e tal. Peraí, você comprou o videogame para ficar fazendo ponto ou você comprou para se divertir com bons títulos, ou com títulos que te agradem? Os bons títulos que são aqueles que te agradem. Então você percebe que foi desvirtuado completamente a ideia do cara usufruir do aparelho que ele comprou. Sim. Então, poxa, é legal você o seguinte, você gosta de volume, gosta de achievements? Gosto. Jogue por prazer mesmo assim. Pegue aquilo que você realmente quer jogar, independente se você vai ter um tempo fácil com ele ou não. Esse é o meu ponto de vista. Porque você ficar em cima de jogos por tempo de completagem, para poder ter esse jogo completo na Gamertag, por causa de volume, você traz muitas coisas ruins para o mercado atual, como o Salatiel e o Eduardo já citaram aí, eu também aqui no chat. Você acaba meio que causando essa sistêmica de compreensão das desenvolvedoras e publishers de que achievement fácil vende, dá dinheiro. Então faz qualquer merda aí, coloca lá, não adianta, põe lá, vai vender, vai dar resultado. Não é só achievement fácil. É aquilo que eu falo, é a tríplice. Se quer vender a tríplice, é o seguinte: achievement fácil, rápido e barato. Porque também a gente tá falando aqui, certinho. Não adianta nada, certo. Max. Não adianta nada. Não adianta, olha só. Imagina um jogo que você só abre, aperta Start e 1000G. Só que ele custa 250 conto, 150 conto. Você acha que vai vender? Não vai, cara. Só vai comprar aqueles caras que já estão ali, né? Já quase morrendo, né? Já estão com os 2 pés na cova. Né? Nossa, os caras já tá ali o cara já tá ali, né? Já tá, você olha pro cara e já tá assim, ó, tá que nem a Amy Winehouse lá no morrer, tá assim, ó. O cara já tá entorpecido já. Já tá tudo fodido. Aí que a maioria das pessoas não. Tem dois fatores curiosos aí. Desculpa, Max, pode falar, cara. Fala aí. O comentário do Black Coyote, que é o seguinte: o Max falou uma vez que usou até guia japonês, acho, para fazer 1000. Cara, essa resposta vai para você e para todo mundo aí que talvez não tenha visto eu comentar isso em uma das minhas lives. Eu acho que até hoje, se eu não me engano, eu sou o maior completacionista de jogos de graphic novel, Japanese graphic novel, novelas gráficas japonesas na América Latina. Sabe o que isso quer dizer? Para mim, motivo de vergonha. Hoje. Porque assim, naquela época que eu estava ávido por pontos, tudo valia. Então, assim, desde pegar um amigo, que é o Nando, que mora no Japão, e mandar um console de lá para mim, e comprar nas contas que eu mandava para ele jogos japoneses, valia para ele mandar para fazer Game Score. Então, assim, são jogos que muitas vezes eu nem sequer soube o que estava escrito no jogo, porque até os números eram em japonês. Você pega um guia, vai lá, agora você seleciona esse kanji aqui, esse hieroglifo, tá lá. Seleciona isso. Agora é aquilo ali, agora é isso. Acabou 1000G, tá lá. Qual o sentido disso? Se a Microsoft hoje me dissesse, Max, nós vamos possibilitar aos jogadores o meio de vocês tirarem de suas gamer tags aqueles jogos que vocês não têm mais interesse em ficar vendo, poluindo a listagem que vocês têm aí de jogos completos ou com conquista, que vocês gostam de lembrar, ou etc e tal, você gostaria de fazer a minha gamer tag, ela cairia acho que por uns 250 mil, ou menos. Então assim, porque não tem o menor sentido ter um jogo desse completo da gamer tag, só para ter um número. Eu tenho lá 500 mil de game score, não tem o menor sentido isso. E quer ver uma coisa? Só para completar, a prova, manda ver, Sala, vai lá. A questão é o seguinte, beleza, não tem sentido. Como que foi essa experiência para você de fazer? Foi uma experiência agradável? Não, horrível. Então, aí é diferente. Isso eu não defendo. Eu defendo o seguinte. Claro que eu também faço as coisas. É uma coisa contraditória. É uma coisa meio bizarra, né? Tem jogo que eu fico lá, que eu quero fazer os 1000 mesmo sendo ruim, mas eu quero fazer. É uma coisa meio contraditória. Mas tirando essa questão, eu defendo o seguinte: jogo rápido e que seja divertido, como foi Super Astronaut. Aí entra... Mas tem... Fale. Mas tem uma coisa, para você ver como nós somos realmente amigos aqui, porque a gente discorda muito de algumas coisas e mesmo assim nós somos brothers aqui. Então é o seguinte, quer ver? Exatamente. Então, uma coisa que eu quero falar, inclusive envolve o Sala, como tem muitas coisas bizarras que eu fiz também aqui no mundo dos games. Agora, para começo de história, eu vou falar das contradições que a gente falou
que vocês falaram, perdeu o sentido de jogar, como o Sala falou, pô, não tô mais achando graça. Sim, e os dois lados. Eu estava num ponto que eu estava perdendo o interesse de jogar e que eu obtive novamente o interesse de jogar justamente por causa das conquistas. Foi aquela época que eu fiz aquele tantão de conquista no mês. Cara, eu falei, pô, que legal, cara, aquilo me trouxe de volta para o mundo dos games. E daí eu continuei naquela pira da conquista. E daí inverteu. Aí aquela pira das conquistas levou eu a entrar no mesmo que o Sala entrou. Eu tava pensando, putz, velho, não tenho mais vontade de jogar videogame. Por quê? Porque eu tava naquela pira da conquista constante. Então, a conquista foi para mim um motivo para eu me reinteressar novamente para os games e foi também um motivo para eu me encher o saco de jogo. E tem outra coisa. Aí agora eu vou pegar no pé do Sala, vamos ver a cara dele. Vou até pegar aqui para ver o retorno. Mas eu acho que foi na época em que o Sala tava nessa pira de, sei lá, acordar às 5 da manhã para fazer conquista. Que tipo assim, eu falei, cara, pô, show de bola aquele jogo, o What Remains of Edith Finch. Pô, a ideia que os caras passaram é bacana, a questão, cara, eu achei fantástico. Os caras passaram a ideia de como tava contando sobre uma tragédia para alguém, tal, de acordo com as várias idades, com os públicos, tal, certo? O Sala falou o quê? Velho, eu nem vi, eu fui apertando os botões lá pra fazer 1000G, nem quis ligar pra história. Fui lá, achei o jogo uma bosta, achei horroroso aquele jogo, fui olhando o guia lá, passei, fiz 1000G, desliguei o jogo. E pra mim foi o melhor jogo que eu joguei em 2017. Em 2017, pedi, Eduardo, qual foi teu melhor jogo? Foi What Remains of Edith Finch. Agora, claro, peraí, você falou Wells of Aurelia, você falou? Não, falei o What Remains of Finch. Confundi com Wells of Aurelia. Não, Wells of Aurelia eu não joguei. A questão do What Remains é diferente. A questão do What Remains... Não é que eu pulei tudo, não. Eu acompanhei a história, só que acontece o seguinte. Eu comecei a jogar... Aí que tá. Eu comecei a jogar com uma perspectiva. Eu queria saber o que era... Pra mim, a história girava em torno da maldição. Eu não me atentei aos detalhes que são narrativas separadas. Eu fui naquela pegada. Eu tava cagando pra que o molequinho morreu. Eu tava cagando pra tudo. Eu queria... Na minha, eu falei assim, é aquela coisa assim... Você não pegou, quem que é o você vilão? pulou os diálogos, você pulou tal, as coisas, então, você foi... Eu queria saber da maldição. Chegou no final, não tinha maldição porra nenhuma, tomei no cu. Então, acabei tendo uma experiência ruim, porque eu já fui com uma perspectiva errada. Talvez, se eu não fosse com essa... Porque começou a falar da maldição, eu acabei, na verdade, eu acho que eu acabei sendo... aquela coisa de você... não sei se ir no impulso, diria. Geralmente é questão da cabeça, né? Se você tá tranquilo, vai de boa, sem criar expectativa. Por isso que eu sempre falo, né? Não crie expectativa pra nada. Quando você cria uma expectativa... Eu criei uma expectativa, o lance da maldição. Eu até achei interessante. Eu fiquei encafifado. Eu falei, nossa, todo mundo se fudendo na história, todo mundo morrendo. O que eu imaginei na minha cabeça? No final tem um demônio que vai brotar da terra, né? Um capeta com 2 chifres ali. Ele é o senhor do universo. e eu vou ter que lutar contra uma força demoníaca do além. Eu achei que ia ter alguma coisa assim. Que ia brotar um demônio lá, a maldição. E eu achei que no final ia ter uma revelação. Sabe aqueles filmes que mostra a grande revelação? Mostra, tá vendo? O demônio tava ali, aconteceu isso. Tá vendo? Tinha um cara escondidinho atrás da moitinha ali, lá, ele que tá manipulando. Eu achei que ia ter algo assim. Eu tava nessa perspectiva, depois no final não tinha nada a ver. Por isso que eu achei uma bosta. Eu falei, pô, não tem nada de maldição, não tem nada, a história... Aí depois que você explicou, depois que você falar, eu falei, puta, como fui idiota, velho. Eu fui seguindo uma linha, achando que o jogo era de um jeito e o jogo não tinha nada a ver, cara. Então... Isso acontece, exatamente. Tipo assim, principalmente, eu já, tipo assim, eu peguei no pé do Sala aqui, mas eu já fiz isso também, de pegar um jogo, abrir no computador, no celular do lado do guia, olhar o guia, tá com o olho no guia, assim, olhando pro jogo, fazendo assim, ó. Papá, conquista, babá, e o jogo passar, e tipo, aí eu parar. Um jogo que eu fiz isso, inclusive, foi aquele... Que até, eu não posso falar se o jogo é bom ou é ruim, que é aquele jogo, Sala, como é que é? É mais ou menos, cara, você tem uma conquista que você tem que fazer em menos, que você pode fazer no início, que é zerar o jogo em menos de 1 minuto, que você pega uma chave no começo do jogo, sobe uma escada, pega... Gone Home é um jogo que, se alguém perguntar, Eduardo, Gone Home é bom? Eu vou falar, não sei. Não sei, porque eu simplesmente olhei para um guia, fui jogando, fiz os 1000G, desliguei. Eu não sei qual é a história, eu não sei qual é o contexto, eu não sei o que quer dizer, eu não sei de nada daquele jogo. Eu sei que eu fiz 1000G naquele jogo. Então é uma coisa que cai justamente naquilo que eu comentei com o Sala agora. Tem muita gente que eu vou assim, porra, jogaço, o que você achou do Gone Home, Eduardo? Não sei.
Não tenho a mínima ideia, porque eu joguei para fazer 1000G e só. Se o produtor fez uma mega trilha sonora, se o produtor fez uma mecânica diferente, se o produtor fez uma história, eu não sei, eu não vi. E até hoje eu não sei. Então, tem Gente, um pouco dessas histórias. Só fazendo assim, uma sabe? ressalva, que eu acho que isso vale para. Eu acho que o nosso pensamento em relação a isso é unânime, tá? Ele é uniforme. A crítica aqui não vai de maneira ofensiva ou de maneira pejorativa em cima de quem joga por achievements ou de quem joga por facilidade, rapidez, não importa. O que importa é você se divertir. Eu fiz uma crítica por quê? Porque eu passei por isso. Eu fui um jogador competitivo por volume de conquistas que me vi em uma situação completamente desinteressante, completamente inadequada para a proposta que eu gostaria de continuar usufruindo, que é ser um gamer que joga por prazer. Me peguei jogando jogos que eu não gostaria de jogar, fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, em prol de um ranking, de competir com o pessoal e ficar ali. É uma coisa que, para mim, não foi mais interessante. Eu não vejo mais sentido nisso. Por quê? Porque eu gosto de jogar aquilo que eu realmente tenho vontade e de cumprir os desafios que eu me proponho. Independente se eu vou estar competindo com alguém ou não, a competição é comigo. Eu estou competindo comigo. Então, não me importa rankings, não me importa colocações, etc. e tal. Não critico quem faz. A crítica que eu fiz foi em relação às minhas mudanças pessoais. Se você joga por isso, ok. Mas é como eu disse, como eu expressei no começo do chat. Isso também, cada um com o seu comportamento como consumidor, esquecendo o lado gamer, você é um consumidor, você traz consequências para o mercado. A maneira com qual você se comporta manda o mercado da maneira que ele vai reagir com relação a isso. Se jogos por conquistas estão vendendo mais, você vai cada vez mais ver jogos somente focados em achievement. A maior parte das vezes. Aí, exato. E outra uma coisa, inclusive, salve todo mundo do chat, mais uma vez, desculpa, quem de repente eu não vi o comentário ou alguma coisa, mas o Hugo Blitz está aqui falando, salve Hugo, ele falou, ó, para mim todas as conquistas deveriam ser no caminho do jogo, da campanha, e pronto, já era. Eu concordo com isso. Cara, você poderia, não precisava nem ser os 1000G, mas que você fizesse 800G por fechar um jogo seguindo a história natural ali, é aquilo que eu quis comentar antes, quando eu disse que as conquistas tinham que ter uma lógica. Elas tinham que ser lógicas. Porque às vezes você pega lá, conquista, como o Sala falou agora, ele falou, pô, joguei lá o Planet Alpha, jogaço, bonito, muito legal, achei bacana, mas umas conquistas nada a ver com a história, tipo, dê 3 piruletas para trás e cai em cima do quadrado amarelo enquanto você segura B. Hã? Tipo, cara, não tem nada a ver com a história. Então, e eu concordo que sim, que os jogos, eles deveriam dar um valor maior para a quantidade de conquistas para quem jogasse o game. Não precisa ser os 1000G. Pode ter umas coisas extras para dar o 1000G. Tipo, dá 700G por você ter fechado o jogo e dá 300G para você fazer... Chama Shaq-Fu. Shaq-Fu é isso aí. Você faz 700G e depois no final tem que farmar um pouquinho lá e acabou. É isso. Você dá essa opção para o cara jogar mais uma vez o game, ou ele ter que pegar coisas específicas, mas coisas que tenham a ver com o jogo. Eu tive experiências frustrantes demais com jogos, de eu pegar lá, eu gosto de campanha, eu peguei lá, joguei a campanha do jogo, parei, li cada texto, joguei no hard, bababá, fiz tudo, me ferrei no jogo inteiro, abri o mapa inteiro, olhei cada canto, pesquisei cada coisa, tal, cheguei, zerei o jogo, 190G. Isso é zoado. Se eu tivesse zerado no normal, era 100G, porque tinha uma conquista de 90G para fechar no hard. Então quer dizer que eu fiquei horas jogando um jogo para conseguir 100G. Jura? Aí qual que são as conquistas? Umas coisas absurdas ou tipo assim, mate 20 mil inimigos no multiplayer. Isso é zoado demais. Cara, você tem que jogar um ano para matar 20 mil caras no multiplayer. E, obviamente, eu não vou parar de jogar uma lista gigantesca de jogos e deixar tudo para trás para ficar jogando aquilo por um ano inteiro só para conseguir a conquista. Então, eu acho que é interessante, como o Hugo falou aí, Hugo Blitz, ter um padrão de conquistas mais de acordo. Não uma conquista dada, abriu o jogo, fez 1000G, não. Mas também não aquele negócio de, tipo, colocar conquistas esdrúxulas ou que te obriguem a jogar um determinado modo que você não gosta. Às vezes o jogo tem 5 formas. Tem o modo infectado, tem o single player, tem o mata-mata e tal. Daí alguém resolve ter a brilhante ideia de colocar 90% das conquistas em um desses estilos. Que é o que nem todo mundo gosta. Então você acaba limitando essas questões. Sim. Quer falar alguma coisa, Max? Acho que a questão de limitar, eu acho assim, o meu pensamento
A desenvolvedora, é legal a desenvolvedora que tem a expertise de pelo menos obter um feedback do consumidor final, fazendo beta testes com os games e tal, e com o produto que ela está desenvolvendo, para poder justamente adequar essa relação do jogador A, jogador B, jogador C. Um exemplo disso é a desenvolvedora do Dolmen, uma desenvolvedora nacional que está com um projeto maneiro de um jogo para PC aí, que possivelmente vai sair para consoles, torço para que saia, eu acho que vai mesmo sair, que é basicamente a mistura de Dark Souls com Dead Space, tá? Uma engine gráfica parruda, pô, são uns caras bacanas, e eles têm muito interesse em saber, então eles estão colhendo muito feedback da comunidade, inclusive eu estou tentando colaborar da melhor forma possível nisso, o que é legal, o que não é em relação a achievements. Então, assim, é bacana você ter esse casamento, porque o jogo, ele sendo bom, já é praticamente 99% do que se espera da diversão garantida. Agora, se ele tem conquistas legais de desbloquear, entendeu? Não importa se são desafiadoras ou não, melhor ainda. Bacana. Agora, tem uma coisa também que a gente não abordou aqui, que é o seguinte, o lance da acessibilidade dos achievements, quando você beneficia um lado, né, para quem liga para os achievements, e não beneficia o outro. Vamos pegar um tópico maneiro aqui, que são o quê? As conquistas multiplayer. Nossa, eu tenho pavor da conquista multiplayer. Pavor. É aquilo Gente, que eu dois o problema da depender conquista do outro ou depender de sorte. O problema da conquista multiplayer é que ela está fundamentada em duas bases. A dependência de servidor e a dependência de outros players. Isso eu acho estupidamente zoado. Você depende de fulano para fazer uma conquista, cara. Então, para mim já... Cara, olha, outra, se a né? conquista fosse inicie o multiplayer, mas não, inicie o multiplayer e passe o resto dos seus 2, 3 meses vindouros jogando só isso e conto com a sorte e a boa vontade dos outros. Eu tenho, sabe, isso eu é tenho complicado, a mesma... né? Vocês sabem que eu tenho a mesma pegada do Max e do Edu quanto à questão de single player. Nós somos apaixonados por single player, então quanto a isso acho que não tem... Co-op. Só co-op. E co-op também. Só que diferente não dos dois... co-op com multiplayer. Diferente dos dois, eu tenho meu... agora vai a zoeirinha. Eu tenho meu 1% de safadeza. Como é que é? 99% de single player. E aquele 1%... Como é que é a música lá? 1% de... Sala Safadão. Esse é o Sala Safadão. Aquele... É o Sala Safadão. Diferente dos dois, eu tenho aquele 1% do Fortnite, no Overwatch e agora também no Battle Royale. Eu gosto de Battle Royale. Eu curto. E eu entendo perfeitamente. Ontem essa madrugada jogando lá o COD, cara, a última coisa que passava na minha cabeça era a conquista, cara. Eu joguei 5 horas do Battle Royale lá, e a última, eu não tava nem aí. Cara, o cara que joga multiplayer, ele tá nem aí pra conquista, cara. É algo totalmente dispensável. Cara, olha o PUBG. O PUBG é uma coisa. O PUBG tinha mais de 5 milhões de jogadores só no Xbox e não tinha conquista. 5 milhões. 5 milhões. Fica naquela situação. O Sala colocou um ponto aí que eu vivo comentando isso, não só nas lives, mas também com os amigos em grupos e tal, etc. O cara que joga por ativo, o player que joga por diversão no multiplayer, que joga ranqueado, que gosta de mata-mata, que gosta de um fighting game, de um versus, ele não liga para achievements. Ele está jogando aquilo porque gosta. Muitas vezes o cara já completou os 1000 do jogo, completou as conquistas relativas ao multiplayer do jogo há muito tempo. Há 6 meses ele está jogando aquilo ainda. Então, para ele, é indiferente ter a conquista ou não. Ele joga aquilo porque ele gosta dessa vertente competitiva. Automaticamente, quando a desenvolvedora opta por por mecanizar alguns achievements de forma mate 10 mil no ranqueado, faça 5 mil partidas na arena tal, ela basicamente mata a possibilidade de um jogador que é completacionista, que só quer completar o jogo, ter o jogo lá com os pontos na Gamer Tag e passar para outro título. Então, quer dizer, ela tenta de uma maneira... Agora o Sala vai gostar. Ela tenta de uma maneira estapafúrdia, de uma maneira imbecil, prolongar a vida útil do jogo, tentando dar ao jogador algum tipo de premiação que ela acha conveniente, mas que para o jogador é irrelevante. O que seria mais legal para o jogador, pelo que eu vejo os jogadores comentarem, o que eu ouço do feedback do pessoal que faz parte dessa vertente mais competitiva? É um jogo de luta? Dá uma roupagem diferente ao personagem, simbolizando que aquele cara é um cara avançado com aquele personagem. Isso é maneiro mesmo. Se é um jogo de tiro, dá uma Badge of Honor, uma roupa diferenciada para mostrar, esse jogador aqui é avançado, uma arma com um tom diferente, com cores diferentes. Premia o jogador com isso.
Você coloca achievement para poder o cara jogar multiplayer. O que acontece muitas vezes? Você entra lá e fala assim, nossa, eu vi o fulano... Não estou falando de pessoas, estou falando da situação. Você viu o fulano lá, o cara tem todos os Gears of War completo. Ele tem meu respeito, é muito difícil. Aí você pergunta, mas o que é difícil? Nossa, ele tem todas as conquistas do multiplayer feitas, desbloqueadas. Se a pessoa me vira e fala assim, olha, Max, o cara terminou no hard, é difícil, legal, bacana. Agora, a conquista multiplayer, gente, na boa, exige dedicação? Sim. Exige paciência? Sim. Mas dificuldade é -2. Por quê? O cara pega mais 5 amigos, fica parado numa sala, ó, 5 amigos, vamos colocar um limite de kill de 100 kills, coloca lá. Coloca 4 caras parados, um fica matando até 99. E assim reveza entre os 5 até que o último dá o último kill, termina a sala e passa para outro. Até completar todos os kills que todo mundo precisa para liberar o achievement para todo mundo. Isso chama boosting. Boosting não é difícil, boosting é chato. A ideia... E não é errado fazer boosting, não é crime, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não vai levar ban. Ai, os caras vão levar ban, a Microsoft vai punir. Não tem nada a ver isso aí, cara. E tem mais uma coisa, nós já falamos na live passada. Isso é chato pra caralho. É chato. E outra coisa, 90%, quiçá mais, do jogador multiplayer, o cara não tá nem aí pra conquista. Se você colocar a conquista, não colocar a conquista, colocar uma conquista fácil, difícil, ele não tá nem aí. Ele vai jogar do mesmo jeito. E a gente fala de conquista esdrúxula, que tem no single player, sei lá, de 3 piruletas, cai em cima do quadrado amarelo e aperte B. Uma coisa totalmente fora do contexto. Mas se nós vermos as conquistas multiplayer, normalmente elas são conquistas lógicas. Embora elas sejam chatas e longas, elas são lógicas. Às vezes, grande parte dos jogadores multiplayer tem a conquista do multiplayer, não porque ele foi atrás da conquista, porque ele estava jogando e simplesmente pipocou na tela. Ele jogou tanto que um dia ele matou 20 mil inimigos. Ele jogou tanto que uma vez ele ressuscitou 50 caras. Ele jogou tanto que ele deu tantas vezes cobertura, tal. Então, essas conquistas multiplayer são lógicas, elas só demandam tempo. Então, mas o cara joga multiplayer e fez todas as conquistas. Às vezes ele fez sem querer. Grande maioria das vezes ele fez sem querer. E ele ia jogar com ou sem conquista. Então eu acho que a conquista deveria ser mais voltada ao single. E a tinha conquista, a galera jogando a roda aí. Galera jogando a roda pra pedir. Exato. O Fortnite não tem conquista lá no Battle Royale. Não tem conquista. Quantas lives eu já não fiz em Fortnite, a galera joga lá. Você entrou, você acha entrar agora, você acha a partida e o pessoal cagou pra conquista. Talvez o Salão não tenha percebido. Ia falar agora, né? Quer falar aí? Percebido, mas o Elan deu um superchat aí pro Sala. Opa. Obrigado, cara. Bom sinal que você gostou do tema debatido aqui, dos temas abordados aqui. Legal. E por falar em temas, eu quero aproveitar. O Leandro Lima deu uma sugestão para a próxima live, que é a questão dos consoles próxima Next Gen. É um tema bacana, viu? É um tema que se a galera quiser, a gente traz. Eu acho um tema legal pra gente trazer. Tem bastante informação que saiu essa semana. Inclusive, não deu tempo de eu gravar os vídeos, até porque eu tava fazendo live. Mas é um tema bacana pra gente trazer em live isso. Vou dar um salve pro Gustavo, que tá aqui no chat. Vou dar um salve pra mim. Salve, Gustavo. Valeu a presença, brother. Grande amigo aí. E eu quero aproveitar também e falar, claro, agradecer o Elan Pinheiro, cara, obrigado pelo apoio. Com certeza a gente fica feliz demais com esse tipo de coisa. Eu sempre falo isso em toda live, mas é que toda live tem gente nova que vai chegando aqui. A gente fica muito feliz por duas coisas. A gente vê que tem pessoas que já tornaram-se da casa, sempre estão nas lives, e é muito legal ver que em cada live nova tem gente que nós nunca tínhamos visto antes. Sejam vocês bem-vindos também aqui, que bom que vocês estão gostando. E muito obrigado você que apoia essa ideia, independente de como você faça isso. Seja mandando o seu comentário aqui, seja você que pode dar um superchat, o cara que dá um jogo de presente pra gente, o cara que compartilha, o cara que vai lá no canal do Max e começa a seguir ele lá no canal também. Então, independente da forma que vocês façam isso, algumas pessoas podem fazer de uma forma, algumas pessoas podem fazer de outra, algumas pessoas podem fazer de todas. Tenho certeza que vocês servem de combustível aí para que a gente queira trazer mais disso. O nosso porquê aqui é compartilhar com vocês. A gente podia estar muito bem num chat fechado aqui, todo mundo conversando, trocando ideia, mas a gente vem aqui dar a cara a tapa e nos expormos a cada um de vocês para tentar compartilhar algo legal, entendeu? Só um adendo, Crazy for Classic perguntou cadê o MNES. O Crazy for Classic e a galerinha que chegou agora, o MNES não pôde participar porque ele tá trocando a internet dele lá, ele mandou mensagem, falou, Sala, a internet aqui tá toda zoada, ele não consegue entrar no Skype, tanto é que ele mandou mensagem
pelo 3G lá, 4G do celular. Então, até que ele falou que até quinta-feira ele vai trocar a internet. Inclusive, se tudo der certo, e eu espero que dê certo, semana que vem ele vai estar fazendo live no canal dele também. Então, aí vai ter live aqui, live lá no canal dele. Então, espero que dê tudo certo lá. E semana que vem ele tá aí de volta. Então... Ó, eu quero aproveitar. Só rapidão, deixar o chat aqui. O Peter Parker perguntou assim: qual dos 3 é meu pai? Aí o CLB respondeu: seu pai morreu, Peter Parker. Eu não aguentei. Essa foi ótima. O pessoal que está adicionando na live aqui, obrigado pelo carinho. O Otávio Leonetti falou aqui: Edu, adicionei você na live e mandei uma mensagem para você olhar lá depois. Cara, eu estou olhando aqui algumas mensagens que chegaram. Obrigado aí também, Renato Lasmar, não sei se é você, salve Edu, manda um salve ao vivo. Um salve ao vivo para você aí, Renato, salve para o Otávio, galera que está adicionando na live aqui, sintam-se à vontade, adicionem, xeretem lá, mexam na minha gamer tag, vejam lá o que eu joguei, deixei de jogar, e se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, quiser puxar minha orelha, tá lá, manda recado lá, quando eu puder eu respondo, beleza? Tamo junto. Eu aqui gostaria de agradecer também o pessoal que se inscreveu no canal. Olha, gente, o canal ele ainda está em fase inicial, apesar de alguns meses de execução de produção de conteúdo, tá? Mas eu tenho focado muito nas transmissões por questões de tempo mesmo. O Salatiel mesmo, ele é produtor audiovisual, ele sabe muito bem o trabalho que dá. Você um vídeo review de 5 minutos para você fazer ele para ficar de uma maneira legal, só a pós-produção do vídeo, ela toma uma proporção, 5 minutos viram 4 horas. Então, assim, essas 4 horas são as horas que eu poderia estar jogando, conversando com vocês, fazendo... Eu vou fazer sim, voltar a fazer os reviews, já faz tempo que eu estou prometendo isso, já faz tempo que eu estou devendo a trazer alguns conteúdos mais específicos para o canal, como notícias relativas a todo o ecossistema Xbox e até outras plataformas, PC, PlayStation, por que não? E também voltar a comentar de coisas relacionadas ao marketplace, promoções, etc, etc, etc. Eu estou devendo isso, o Salatiel me cobra muito isso daí, porque o meu problema está sendo o tempo. Mas eu quero agradecer a todos vocês que inscreveram no canal aí, espero, sinceramente, que vocês encontrem algo que agrade, tá? Não só elogios, mas críticas também são muito bem-vindas, sugestões também. Construtivas. Críticas construtivas. Sim. Deixa eu ver se esse lado não, aqui, né? Eu acabei de colocar aqui, pessoal, para quem tá chegando agora, não tá sabendo, a partir de segunda, todos os dias, a partir de agora, segunda-feira, todo dia, live a partir das 6 horas no canal. Então, a minha programação é das 6 às 8, né? Então vão ter lives fixas no canal. O pessoal sempre pergunta, Sala, qual que é o horário? Porque era uma bagunça, né? Fazia live 3 horas da tarde, 4 horas da manhã, enfim, não tinha uma ordem, né? A partir de agora, segunda, todos os dias as lives a partir das 6. Então, provavelmente eu vou fazer das 6 às 8. Depois das 8 aí entra a live do Sinistro. Então, a galera fica meio perdida. O YouTube não ajuda na questão de notificação. O pessoal reclama muito que, não notifica e tal. Então, para você ficar ciente aí, quando for lá umas 10 para 6, eu já abro a live. E, enfim, todos os dias vai ser assim, de segunda. E de domingo, as lives de domingo, eu tô me agendando, me programando. Eu sei que o pessoal está gostando, né? Eu fico feliz de vocês estarem dando esse feedback muito positivo, né? E todo domingo a partir das 8. Então vou estar fazendo essas lives aqui com o Max. O Eminence era para estar aqui hoje, no fim não deu, mas semana que vem ele está aí, não vai ter problema nenhum. E fazer uma live também com a cadeira invisível aí, né? O Edu invisível. Ainda bem que ele foi invisível. Modo stealth. Só para provocar o Sala. Não volta, pera aí que eu tenho um substituto para você aqui, Edu. Eu tenho um substituto, pronto. Manda. Tá aqui, ó, o Edu tá ali, ó, tá vendo só? Dá uma olhada na live ali, ó. Eu já coloquei o Edu na cadeira. Véi, cadê meu retorno de vídeo? Deixa eu pegar meu celular calma aqui, aí, amiguinho. Lá vem, pronto, cara. Ainda bem que tem o delay, ainda tô me preparando psicologicamente. O pessoal reclamando. Isso é porque o Sala, ele é um hater de modo stealth. Eu gosto de stealth, ele não gosta, então agora eu tô aqui. Ele tá aí, ó, o Edu aí, ó. Como é que o Sala fala? Nem parece que ele saiu, gente. Agora vocês não podem reclamar. Por que você me fez tão fortão assim? Cerrou uma coisa, tá? O traço que faz a linha do corpo dele não deveria aparecer um risco infinito ali na tela. Verdade. Parando ali o vídeo. Os caras... Muito bonito. Pronto, muito bom, Sala. A voz de... Muito bom. A hora que vocês estavam conversando, eu fui lá no falei, deixa eu fazer uma zoeirinha aqui. Pessoal, obrigado aí pelo feedback bacana, pelos elogios. Caramba. Outra coisa, eu ainda não sei ao certo quais os dias que o Salatiel vai comparecer, vai prestigiar o evento, mas eu, provavelmente, quarta a domingo, eu vou estar na BGS, tá?
ao mês que vem, do dia 11 ao dia 15 ou 16, se eu não me engano. Então, quem puder comparecer para encontrar com a gente e bater um papo lá, serão muito bem-vindos. Gostaria de ver todos vocês lá. Esse Edu, assim, que é engraçado a cadeira. Quem for lá, dá um tapa no Max por mim e sai correndo. Vai ser esse novo achievement. Dá um pedala, dá um se liga no Max e corra, como se não houvesse amanhã. Pode falar que foi eu que mandei. Vai dessa. Pode, eu perdoo. Bom, galera, o papo tá bom, o papo tá bacana, mas a live tá batendo quase... Melhor momento da live. Quase 2 horas de live. O tempo passa rápido, né? Você começa a falar, se divertir. É tão agradável falar sobre games, né? E é gostoso, né? Ver o feedback da galera, o pessoal participando. Então, eu fico muito feliz de ainda ter, né, uma galera que se preocupa com games, né? Nós estamos vivendo uma época aí bem conturbada, né, no mundo dos games, essa questão de treta, um falando mal do outro, a galera se preocupando com qualquer... Opa, agora deixa eu tirar o substituto. Voltei. Isso. Tirei o substituto, voltou. Eu precisava ter colocado o foninho nele, pegar o foninho verde e colocar. Bom, então é isso aí, galera. Quero agradecer, já encerrando a live aqui, agradecer ao Max mais uma vez, né? Eu fico muito feliz de ter a sua presença aqui pra gente trocar uma ideia. Você é um cara aí que já tem uma bagagem enorme, né? O pessoal falou assim, eu vi um comentário aqui, Sala, convence o Max a voltar a fazer os 1000Gzinhos. Falei, cara, não tem como, o cara já tá com 430 mil, cara, ele já fez muito 1000G na vida dele, cara. Então ele já tá... O problema do Max é que, tipo assim, não, daí esses dias nós estávamos em grupo, não, cara, aqui eu não sei, eu resolvi falar de Outlast, daí aquilo me deu uma dor, tipo assim, não, cara, eu fechei de boa o Outlast 1 e o 2, sabe, tem uma conquistinha assim, que é você fechar o jogo sem se esconder dentro do armário, ou embaixo da cama, ou wherever, onde é que seja, e tem aquela conquista de você zerar o jogo sem trocar a bateria da câmera, véi. Sério, na verdade foi assim. O problema do Max é isso. Eu vou corrigir um pouco o que ele falou. Na verdade não foi de boa, tá? Deu um trabalho do caramba, mas você comentou que você queria jogar Outlast, jogou não sei. 2. E tem no canal... Tem no canal um vídeo, eu desbloqueando a conquista Energizer, que é basicamente você terminar o jogo no modo insano, usando uma bateria. Pra você morrer de desgosto, pra você jogar escondido embaixo da cama, sabe? De raiva, encolhido, em posição fetal. Assim. Lembrando que é o modo insano, não tem save, tá? Se você morrer lá no último boss do jogo, você volta no começo do jogo. Não é da fase, é do jogo. Então, na verdade, eu acho que o Max ele tem o equivalente a uns 3 milhões de gamer score, mais ou menos. Não. O Victor Machado tá perguntando na Gamertag, a Gamertag tá rolando aí, não sei se tá perguntando pra nós, mas a nossa Gamertag tá aí no vídeo. Tá aqui no vídeo, pô. Tá no vídeo. Bom, então é isso aí, né? Vamos chegando ao fim. Muito obrigado aí a você que participou, você que mandou as mensagens. Obrigado aí ao Superchat também, a galera que contribui, que tá sempre participando. Fico muito feliz. Galera do like. Eu fico muito feliz. Obrigado, galera do like, que compartilhou também. Obrigado. Ó, beijo. Chegou a Xuxa. Tô beijoquedo hoje, ó. Uma boa noite a todos aí. Fiquem na paz e até as próximas lives. Até amanhã, né? Amanhã vocês Paz mundial. Aquele tchauzinho, Lembrando que daqui a pouco eu começo live no canal, tá? Quem tiver acordado for ficar por aí, a gente se fala lá. Deixa eu ver se o link dele tá aqui. Não tá. Eu perdi o link. Bom, tá na descrição da live. Quem não conhece o canal do Max, dá um pulinho lá, ele já vai estar fazendo uma live. Pra quem acompanhou as lives antigas, entende isso aqui. Já tá ligado o que é o da última live. Tá ligado que é isso aqui, né? A paz mundial. Esse é o meu desejo, é meu sonho. Um abraço, galera. Uma boa noite a todos aí. Fui. Valeu, gente. Tchau. Tchau.